Muito obrigado pela presença, viu, Carol? Eu que agradeço pelo convite novamente. É uma honra, uma delícia estar aqui com vocês. Sempre é um prazer e uma alegria, né? Poder contribuir, divulgar, falar e exercer o propósito, né? Então, muita gratidão mesmo. A gratidão é nossa. Exatamente. Bom, a Carol, para quem assistiu aí o último episódio dela aqui com a gente, ela fez uma missão, ela tem uma missão espiritual, né, de um conselho do universo, Conselho Nebadon, para preparar líderes espirituais, né? E uma dessas missões dela foi uma imersão em Stonehenge e Avalon, lá na Inglaterra. E aconteceram coisas super interessantes que ela vai relatar aqui pra gente. Mas uma coisa muito interessante aconteceu, Carol, se você pudesse falar. Você comentou com a gente que o DNA da Terra está passando por uma transição. E você presenciou esse fato lá. O que seria essa transição e o que seria esse DNA da Terra? Vamos lá, né? Falando sobre DNA da Terra, transição, a gente tem que compreender que a Terra é um ser vivo e que, por ser um ser vivo, tem uma consciência própria, tem o seu processo de evolução. Então, a gente sempre fala, a transição planetária, e realmente a transição é do planeta, né? E nós, humanos, estamos aqui pegando carona nesta transição. E quando a gente faz um processo de ascensão vibracional e consciencial, como ser, como indivíduo, como consciência, e o planeta é um ser, um indivíduo, uma consciência feminina, inclusive, que é legal de trazer isso aqui, passa-se por um processo de transformação genética, inclusive. Tem uma transformação do DNA, onde pontes de DNA que não estão conectadas se conectam, e fazem um processo de... Cada ponte que se conecta traz para novas informações que estavam adormecidas. Essas novas informações vão trazendo potenciais adormecidos e vão elevando cada vez mais a frequência vibracional, expandindo cada vez mais a consciência. Porque quanto mais eu elevo a minha frequência, a minha vibração, eu tenho conexão com seres, entidades e consciências que estão acima, e isso vai me expandindo cada vez mais. Então, quando a gente foi, né, eu recebi, não só eu, mas essa missão ela foi executada com mais 16 mulheres maravilhosas, quero até deixar um beijo para todas elas, dizendo que foi uma alegria partilhar dessa jornada com vocês, uma emoção, uma alegria, forma-se uma irmandade muito grande quando a gente vive coisas que são tão intensas e tão maravilhosas junto. E para a gente fazer, né, esse trabalho, houve um processo de depuração muito, muito profundo entre nós, como grupo, como indivíduo, para que pudéssemos chegar dentro da missão de Stonehenge, dentro de Stonehenge, porque a gente, inclusive, fechou o Stonehenge. Isso é algo louco! Isso é algo que não acontece, né? Deu um trampo, assim. Eu falei, meu Deus, acho que não vai rolar. Mas, no final das contas, eu pedi ajuda, né? Eu falei, vocês querem que eu vá para dentro de Stonehenge? Então, vocês têm que me ajudar aqui. Dar uma forcinha pro negócio desenrolar, né? E a gente conseguiu um horário fechado às 6h40 da manhã. Nossa. Só para o grupo, para poder realizar esse trabalho, onde houve uma depuração grande, uma passagem de energia, onde nós servimos como canal de energia. Então, o grupo, as 17 mulheres, serviram como um canal profundo de energia, de reconexão entre portais que estavam ali desativados. São novas inteligências foram ativadas ali. Stonehenge é um grande polo de conexão interdimensional de várias linhagens estelares. Caramba. E também dentro da Terra. E muitos desses portais estavam desativados já há milênio por conta de terem sido manipulados erroneamente, entre aspas, né? Mas com uma energia mais densa para outros propósitos, eles foram fechados. Então, o pedido era que fôssemos até Stonehenge, numa condição interna purificada, e aí por isso esse processo de limpeza antes, para que a gente pudesse canalizar bastante energia e reconectar esses portais. Essa reconexão passou pela malha da Terra. Então, a gente está falando aqui de uma mudança, inclusive, nas linhas-leis da Terra, não geograficamente, mas de intensidade, de realmente expandir a frequência dessas linhas-leis. E quando essas linhas-leis deram assim, um boom de energia através dessa conexão, essa ativação do DNA que estava ali desativado, houve
uma repercussão não só no nosso planeta, porque está tudo interligado, né? Então, aí a gente começa a entender por que os estelares nos ajudam tanto, né? Porque a malha planetária sofreu uma transformação. No que a malha planetária sofre uma transformação, que é a malha energética do planeta, todos que estão dentro da Terra, animais, que nos inclui, Sim. temos a nossa malha energética também em transformação. Então, aqui a gente está falando dos nossos canais de energia, os NADs e etc. Mas também do nosso sistema solar, da galáxia e do universo. Então, isso tem uma repercussão para o todo. O que seriam as linhas leis antes de continuar? Elas são os canais de energia do ser vivo Terra. Assim como a gente tem uma circulação energética, uma circulação sanguínea, uma circulação linfática, nós temos uma circulação energética. A Terra também. Então, se a gente for pensar, tem os mares dela, os rios dela, mas ela também tem o sistema, entre aspas, circulatório energético dela, que é essa malha. E que também serve como um escudo de proteção para diversas coisas, assim como a nossa energia também. Então, a malha energética da Terra teve um upgrade aí de conexão. Essa malha começa, então, a soltar novos pulsos de energia que estabelecem a abertura de novos portais que não estavam abertos, para a chegada, inclusive, de linhagens estelares que não tinham condição de chegar antes. Mas que responsa, hein? Nem me fale. Abrir esses canais que estavam fechados, né? Os Sim. portais. Sim. E precisou de uma limpeza energética para tal. Precisou. A limpeza energética dentro de Stonehenge, ela foi muito tranquila, o que me surpreendeu fortemente. Mas a limpeza energética do grupo, não, né? Foi densa, foi pesada, foi, digamos, para os fortes, sabe? Seria essa palavra mesmo, mas de uma libertação também muito profunda para todas nós. Porque ali a gente trabalhou a reconexão com o feminino. Então, a gente, né, começamos aqui o episódio falando do ser vivo Gaia, um ser vivo de qualidade feminina, de energia feminina. E a missão era resgatar o feminino na Terra. Trazer esta energia novamente para o planeta, reconectando este planeta ao sistema dele. Então, se a gente for pensar, inclusive, numa constelação familiar, entre aspas, a gente está integrando a Terra no seu sistema. Olha que coisa profunda e linda. Obviamente, eu não estou fazendo isso sozinha, né? Eu tive essa missão, mas quantos outros seres estão fazendo missões distintas, mas com o mesmo viés? Sim. Sabe? Com, às vezes, alguma coisinha de diferente, mas com o mesmo objetivo. E depois de voltar de lá, eu não tinha essa consciência. Muitas vezes as mensagens espirituais, elas não são lineares, né? Então, às vezes a gente recebe um pedacinho aqui, outro ali, e a gente vai montando. E eu digo que a gente tem que ter uma fé incondicional, né? Não é só o amor incondicional, mas a fé incondicional de que estou me lançando para algo que é positivo para mim, né? E eu tenho que ter isso dentro do meu coração, assim, vibrando com uma certeza muito grande para não me perder durante o processo. Ainda mais quando o processo envolve outras pessoas, né? Porque eu já tinha feito outras viagens de resgate, mas comigo, eu sozinha. Você e você mesmo. E aí, assim, tem uma profundidade, tem uma densidade, mas é muito mais tranquilo do que você ir para uma viagem no qual há um processo de depuração do feminino em si, que as 17 estão representando esse feminino, e que para representar esse feminino, elas precisam depurar o feminino dentro delas. Liberar crenças, sair do medo, aceitar o feminino dentro de si, aceitar a sombra do feminino, inclusive, tá? Então, assim, foi um processo bastante profundo, porque o feminino, ele tem várias nuances, né? Então, se a gente for pensar, como é a Lua, né? Ela tem várias fases, 4 fases. E se vocês tiverem esposas, namoradas, vocês veem que as mulheres não são lineares, né? Elas são... Um dia tá bem, outro dia tá... né? Tem que prestar atenção. O próprio Raimundos falava, né? Mulher de fase. Exato. Boa. Mas porque tem a interferência, inclusive, da energia da Lua que nos rege. Porque a Lua rege as marés. Nós somos 87% no mínimo água.
E a mulher, ela tem uma conexão com a lua, que é o feminino, que aporta esse feminino muito grande. Então, a gente está falando aqui de nuances distintas. E nós fomos a pedido da espiritualidade, porque eu sou só um bonequinho mandado. Essa é a verdade. Para onde vou? Para cá. Quando vou? Tal dia. Fazer o quê? Isto. Com quem? Com essas pessoas. Foi pedido para irmos numa lua minguante. Agora a gente está numa lua minguante, de novo. Finalizando esse ciclo. Né? Qual que era o propósito da lua minguante? Então, a lua minguante, ela traz a energia de desapego. Então, pensa, tô indo resolver o feminino. Liberar crenças, medos. Traumas, crenças, medos, sombra, tudo. E assim, se a gente parar para pensar, fazemos terapia num viés normal, anos para a liberação de todas essas coisas, e muitas vezes a gente ainda fica nisso, né? Terapias de diversas vertentes. E ali foram 4 dias de intensivão, vamos lá, sabe? Sim. Em contato mesmo com a sacerdotisa interna, com os fractais que viveram no local, porque todas que foram escolhidas, essa missão foi uma missão espiritual, no qual eles deram, né, a espiritualidade deu o nome de cada convocada, falou que era uma missão somente para mulheres, para esse resgate do feminino. E 22 mulheres receberam a convocação. Dentro dessas 22, 12 resolveram ir. Depois, 5 à parte já eram confirmadas e iriam. Então, nós somos um grupo de 17. E ir na lua minguante quer dizer entrar em contato com a sua sacerdotisa, a sua bruxa. Sacerdotisa para ficar mais bonito, né? Mas é a sua bruxa, tá? Sua bruxa interna. Mas é a anciã que a gente está falando. É aquela que lida com a sombra, que vai lá embaixo e que através da sombra se depura. Porque a sombra guarda toda a informação que nós necessitamos para transcender em luz. Mas estar na sombra não é agradável. Muita gente foge, inclusive. Então, houve muito medo, houve muito repúdio num primeiro momento, até se compreender o processo e começar a enxergar o empoderamento. Porque, assim, foi muito bonito de ver, porque em um dado momento a gente se unia. Isso trouxe uma união para o feminino que, se a gente parar para pensar, não existe muito na sociedade. Como é que é a mulher, né? Os homens, vocês têm alguma coisa, um olha para o outro, fala uma groselha e daqui 5 minutos tá tudo bem. A mulher não. Ela olha, nunca mais ela quer falar com a outra, fica aquela rixa. E este é o feminino, mas por quê? Porque foi implantado dessa maneira para que se entre em combate ou em competição. E ali nós estávamos para... União, para poder transpor esta barreira, inclusive. Porque só através da união de todas, ou da maior parte do grupo, que nós poderíamos realizar o trabalho. Porque precisava da força de cada uma. A força de cada uma era fundamental. E todas que foram já viveram ali em Avalon, já tiveram uma história... dentro do mundo druida, celta. Sério? As anciãs antigas, digamos assim? Sim, tudo ali representado, vindo à tona. Antes da viagem também, algumas já descobrindo o potencial magístico, tecendo. Uma delas fez um manto para as 17 com um único fio, gente, sem ter intercomunicação. Tecendo mesmo, no tear. E cada uma que ela ia tecendo, ela ia entrando em contato com a potência da outra, ela ia percebendo a energia da pessoa, e aquele manto foi pra gente um manto de proteção muito importante durante a viagem toda. E esse tipo de empoderamento aconteceu antes para algumas, aconteceu durante, está acontecendo ainda para outras, mas aconteceu de formas assim bastante factíveis. Mas precisou se deixar de lado crenças, deixar de lado medo das sombras, enfrentar, sabe, as questões pessoais. E olhando pelo lado da Terra, que a gente estava abordando no início, você falou que teve uma liberação de informações adormecidas durante esse processo. Quais informações eram essas? Vamos pensar que o nosso DNA, eu estou sempre trazendo para a gente, mas para poder fazer a correlação, tá? Exato. Porque a Terra é um ser vivo também. É uma via de mão dupla, né? O que acontece no macro vem para o micro, e quando a gente pega o micro e vai compilando, isso tem uma repercussão para esse macro também, né? Certo. Então, assim, vamos pensar que o nosso DNA, o DNA humano, tem assim, um aproveitamento aí de 8% mais ou menos. 91%, 92% do DNA é considerado lixo. Só que de lixo ele não tem nada. Ele tem muita informação ali adormecida.
A gente entende como lixo porque a gente não acessa a informação. Porque as pontes não estão conectadas. Então, se a ponte não tem conexão, eu não tenho uma corrente de energia ali acontecendo. Portanto, eu não tenho vida, entre aspas, naquela parte do DNA e eu não tenho essa informação. A mesma coisa acontece com a Terra. Então, a Terra tem potenciais que estão adormecidos. Assim como ela já teve um apogeu de energia e de consciência mais elevado, e a humanidade também lá atrás, se a gente for pensar em Lemúria, Atlântida e até antes, a Terra também teve isso. Então, com a queda, foi se desconectando potências, e isso vai se desconectando a nível celular e no DNA. Então, quando a gente vai fazendo processos de limpeza de crenças, fundamentalmente, isso é uma coisa que os estelares que me ensinaram, né? Você vai limpando crenças, vai limpando padrões limitantes das pessoas, essas pontes elas vão se reconectando. Você tem que limpar e tem que desprogramar. E aí eu tenho um trabalho, inclusive, que eu chamo de Harmony, que faz esse tipo de limpeza. E aí eu canalizei esse trabalho, a Harmony, fiz o curso, né, dei o curso para as pessoas. E é muito lindo quando a gente vai vendo a preparação que a gente tem para chegar, né, nessa missão, por exemplo. Né? Quanto eu fui preparada durante todos os anos desta vida e de tantas outras para chegar nisso. Então, tive que passar por aprender muita coisa de limpeza energética. Porque se eu não soubesse, como é que eu ia fazer um negócio desse e ainda levar um monte de gente para fazer? Aí chegou um dado momento que eu limpava e falava assim, meu Deus, eu falava para os meus mentores, eu falei, gente, não dá pra eu fazer outra coisa, né? Eu cansei, né? Eu quero falar de luzinha um pouquinho, né? E aí eles falaram, não, daqui a pouco vai mudar. Aí chegou um dado momento que eles falaram, para de limpar. Começa a ensinar. E aí eu comecei a canalizar muita coisa e comecei a compilar nos cursos. Então, nasceu a formação na Badomaço, depois nasceu a formação Transcendência Harmony, que é o que eu ensino a fazer o Harmony. E eu comecei a ensinar na ingenuidade de que eu já tinha passado da fase de limpar. Eu falei, agora, ó, beijinho teacher, no ombro, né? agora eu não limpo mais, eu não ponho mais a mão na sujeira. E aí, a hora que eu me vi, fui convocada para essa missão. Não tinha esta consciência de que eu estava indo lá enfiar a mão na cumbuca, entendeu? Não tinha. E eu entendi isso no pós, né? Quando foi feito o trabalho de Stonehenge, eles começaram a me mostrar, parecia assim, sabe, negativo de foto que vinha, um atrás do outro, com imagens de locais da Terra. Tipo, olha, preciso fazer nesses outros também, tá? Aí eu entendi que a missão, então, eu precisei aprender a limpar, precisei aprender a ensinar as pessoas a limpar para que eu pudesse ter auxílio dessas pessoas irem comigo, porque não se faz um trabalho nessa profundidade sozinho, não dá o quantum de energia, não é possível e tem que ter pessoas engajadas que realmente aqui no coração, sabe? Puras para poder fazer esse tipo de trabalho, para aí fazer limpezas mais profundas e ajudar o nosso planeta no processo de transformação e de elevação. Mas com essa ativação de DNA aí que vocês conseguiram através de Stonehenge, o que a gente pode esperar isso para a humanidade? Agora, isso vai ajudar a gente também a ativar os nossos DNAs? Com certeza, tá? Da mesma maneira que eu disse, né? Antes de ir, eu canalizei o Harmony, que é um trabalho que vai desprogramando e vai reconectando. O que eu estou percebendo, e eu vejo assim, vários outros espiritualistas, inclusive nos podcasts, falando da transformação, da transição planetária, do quanto o DNA está mudando, e alguns falando também do DNA da Terra, né? Dessa transformação terrena. E o que acontece? Como nós estamos inseridos na Terra, eu gosto sempre de trazer essa analogia, é uma analogia meio grotesca, mas é real, nós somos parasitas da Terra. Né? Sim. Podemos ser bons ou ruins, mas somos. Né? Estamos minúsculos aqui, como bactérias no nosso corpo, certo? Mas existem bactérias boas, então sejamos essas. Tudo que acontece no nosso corpo interfere essas bactérias, certo? Se eu tomo um probiótico, isso interfere positivamente para algumas e negativamente para outras. Então, tudo que acontece na Terra também interfere. E quanto mais aceleração ela tiver, facilidade de fazer o processo transicional dela, menos cataclismas nós temos na Terra.
menos necessidade dela sacudir demais. Porque vamos pensar. Se eu tomo um probiótico, eu tô ali e aquelas bactérias ruins, aqueles fungos, aqueles parasitas ruins começam a sair de mim. Não há motivo para eu ficar me saculejando, para eu ficar... Entendeu? Pra tomar um remédio mais amargo. Pra ficar... Aí vamos pensar que o maremoto que acontece, o terremoto que acontece, o tsunami que acontece, não sei o que acontece. O que é? A Terra dando... falando, não está legal. Olha aqui, tô passando mal. Então, a gente vai ajudando, levando essas medicações, né? Se a gente parar para pensar, né? De forma... ajudando ela a fazer esse processo de uma forma mais fluídica. É como se fosse ajudar a transição ser mais sutil. Exato. Só que estou eu passando... Vocês já devem ter escutado que a aura de Chico Xavier tinha mais de um quarteirão de extensão. Como será? Eu nunca passei do lado dele, eu gostaria de ter passado. Mas, gente, como será que devia ser passar do lado dele? Será que não se sentia nada? Óbvio que se sentia. Da mesma maneira, quando a gente visita esses sítios, todo mundo que passar por Stonehenge vai ser automaticamente reconectado no DNA como ali foi. Naquela vertente, naquela ponte de DNA que foi ali organizada. As pessoas que passarem por ali serão. E aí, o que acontece? Se aquela pessoa, dentro de si, tem a qualidade de amor, ou tem a intenção de elevação, de transição, ela vai desabrochar ainda mais. E quando ela chegar perto do outro, o que vai acontecer com o outro? Vai acontecer também. E aí vai acontecer também, entendeu? Entendi. Óbvio que enquanto mais lugares nós tivermos, mais rápido isso é. Mas um único lugar... Quantas pessoas passam por Stonehenge por dia? Não sei dizer, mas eu sei que são muitas, tá? Muitas. Eu vi uma coisa de tipo 81 mil, alguma coisa assim, no mês, eu acho, na semana, uma coisa assim, sabe? Sim. Uma coisa... Um número bem elevado. Bem maior. Aí vamos pensar que as pessoas andam no avião para chegar lá. Quantas pessoas tem no avião? Entendeu? Tá? Então, vamos pensando sobre isso, tá? Tem a ressonância... Vai disseminando. Óbvio que a pessoa tem que estar... preparada para aquilo. Ela não foi só tirar uma selfie lá, entendeu? Não. Ela foi com o intuito de se espiritualizar. Às vezes nem isso, sabe? Mas assim, ela é tão preparada dentro de si, ela faz o trabalho de casa dela, sabe? A lição de casa, ela quer isso para ela, que quando ela chega ali, ela tá pronta para poder receber esse upgrade, e ela recebe, entendeu? Tá? Então, eu entendo muito desse lugar de, é todo mundo? Infelizmente, não. A transição humana não é para todos. Infelizmente. Mas a gente está aqui na ânsia... Mas a da Terra vai rolar, né? A da Terra é inevitável. A Gaia. A transição humana, a evolução humana é inevitável, mas cada um no seu modus operandi, na sua velocidade, né? No que tem. Mas a gente está aqui tentando acelerar e quem está afim está tendo toda a possibilidade de receber esses upgrades em vários lugares. Essa é a verdade. E muitas pessoas têm ainda... que não sabem como foi criado Stonehenge, né? Tem várias teorias. Chegou para vocês alguma informação de qual que é a real teoria de como aquelas pedras foram colocadas lá e tal? Eu não tive uma informação direta, mas eu não tenho a menor dúvida que é uma construção extraterrena. Não tenho, tá? Eu tenho também a sensação que nós tivemos gigantes habitando na Terra também, né? Eu acho que tem uma conexão ali, talvez de união, mas extraterrenos eu tenho absoluta certeza porque Stonehenge é um polo de muitos portais para multidimensionais, muitas linhagens, ou seja, qual é o interesse? O interesse maior seria deles, né? É tipo um grande aeroporto de naves, se a gente for parar para pensar, né? Ali seria, como Sim. se fosse um aeroporto. Sim, não é um aeroporto porque ninguém estaciona, né? Mas através daqueles portais se chega muito à Terra. E se conecta muito ao interior da Terra, que isso é uma coisa que eu não disse, né? O processo de reconexão que foi feito não foi só da crosta para cima, não, foi do interior da Terra. E a gente tem muitos seres que vivem no interior da Terra também. Então, assim, é ligar o coração da Terra, porque Stonehenge está ali do lado de Glastonbury, que é o chakra cardíaco da Terra, né? Tem uma conexão muito profunda, muito próxima. Que seria Avalon, né? Que é a Avalon, exato. Conectando o coração da Terra ao coração do universo.
Caramba, Isso. que bonito. É. E quando vocês estavam lá, vocês tiveram contatos com seres de outros planetas e tal? De outras dimensões? Tivemos. Como foi isso? Se puder compartilhar com a gente? Sim. Eu vou contar um pouquinho antes, tá? O grupo ficou 4 dias em Avalon, em Glastonbury. Aham. E nesse período a gente fez o processo de depuração. Individual, né? E do grupo. Individual, mas assim, a gente estava limpando árvore genealógica. E a gente estava limpando o feminino, não era só a nossa árvore que a gente estava limpando. A gente estava representando o feminino ali, o negócio foi, entendeu? O feminino terráqueo, vamos dizer. Exato. Nossa, Tá? acabei de ter um déjà vu. Boa, continua. Aqui, Perfeito. déjà vus maravilhosos. Maravilhosos. Aí no meio de coisas assim, Voltei uau. nessa história como se você estivesse contando ela em algum outro momento. Uau, que legal. Mas pode continuar. Adorei, boa. É uma acessamos falha aí da Matrix. acessamos aí uma outra realidade. Maravilhoso. E aí, Mas, então então- tava nesse processo de depuração. Estava nesse processo de depuração e durante o processo de depuração, nós não tivemos contato com os extraterrenos, né? E eu até virei e falei, ué, mas cadê? Ela me largaram aqui nesse, né? Largaram e falaram, vai lá e fica. E a gente não teve. Quando recebi a missão, eu perguntei para eles, né? Eles me falaram assim, muito, sabe? Tipo, passando assim, um pano, assim, para eu não entender a profundidade, porque Bem eu de acho, leve. se eu entendesse, talvez eu não abraçasse a causa, né? Sim. Então, há coisas que eu sei que a espiritualidade não nos conta, porque a gente não pode saber. Porque às vezes a gente entra num estado interno que a gente não conclui, né? Um Tem medo, isso. assim. Medo. Eu teria medo se eu soubesse. Eu ia falar nem a pau. Né? Por quê? Então ele te contou de leve. Me o que contou de aconteceu. leve, não me falou que ia ter que botar a mão na cumbuca da questão da árvore genealógica da terra, do feminino da terra. Imagina que falou isso. Não falou que eu ia ter que lidar com todas as bruxas de todo mundo. Não falou nada disso, entendeu? Então, eu fui, a gente vai com a cara e com a coragem. Mas foi isso que trouxe a unidade. E antes da gente ir, a espiritualidade sempre trazia. Eu tenho uma feiticeira, eu chamo, né, uma maga, uma feiticeira, responsável por esse trabalho e que conduziu esse trabalho junto com os extraterrenos o tempo todo. Ela é uma extraterrena, obviamente, mas que tem uma conexão com o feminino muito grande aqui na Terra. E ela falava que a união era o mais importante, a união é o mais importante, a união é o mais importante, a união é o mais importante. Ela falou isso muitas vezes e às vezes a gente não entende o que ela quer dizer com aquilo. E eu só entendi depois, porque foi a união, quando todas, né, a maioria se deu a mão de vamos lá, sabe? De tipo, vamos deixar o medo para trás e vamos junto, aí a gente vai conseguir. O negócio aconteceu. E aí começou a vir assim os poderes pessoais de cada uma, porque a gente está falando aqui de magicidade, né? Da bruxa, da feiticeira, da sacerdotisa. Então, uma descobriu o pó de Sananda, para você ter, ela faz assim, ó, com a mão e sai um monte de pó dourado e as pessoas que têm evidência conseguem ver. Nossa. E aquele pó que ela joga em você é uma coisa que faz, você fica assim, ó. Meu Deus, a outra uma usina de energia que consegue transcender, a outra faz domos de proteção maravilhoso, descria coisa, cria coisa, outra abre as asas e bate a asa e aquilo movimenta o ar, movimenta a energia. Então, assim, foram coisas surreais e transcendentais. Assim, eu já vivi experiências sozinha, mas quando eu comecei a testemunhar o ganho e empoderamento de cada uma, aquilo eu olhei e falei, gente, valeu cada esforço, cada noite que não dormi, porque eu não dormi várias noites, eu não comia, eu não dormia. Pedi soro para as meninas, para você ter noção. Eu falei, vai buscar um soro na farmácia, porque não tenho condição, acho que eu não consigo levantar mais, de tão cansada. Tá? Energeticamente falando, emocionalmente falando também, foi muito... foi desafiador. Muito desafiador. E aí, quando comecei a ver isso, dela se empoderando e tipo assim, virei, transcendi. E a gente dando a mão umas outras e aquele grupo crescendo, eu tive a certeza que era para aquilo. E se eu soubesse, eu não tinha aceitado. Porque eu ia ficar com medo, entendeu? E fora que também tem coisa que a gente não pode saber, isso é uma outra coisa que a espiritualidade fala, né? Porque é perigoso. A nossa mente é muito hackeável.
Então, vem outros seres, e aí se você tem todo o processo, tudo que você tem que fazer, eles hackeiam e dá banho na linha, né, do trabalho. Então, você não pode saber. Você tem que ficar fragmentado de qualquer maneira. Não pode saber de antemão, certo? Não pode saber. Eu tô começando a entender a profundidade do trabalho agora. Um mês depois. Agora está começando a assentar, e eu vejo que para elas também está assentando mais essa questão do poder pessoal, o que elas vão fazer, quem elas são. E eu vejo elas aplicando essa nova potência no trabalho individual delas, e quanto isso está transformando a vida de outras pessoas. É muito fabuloso. Mas onde eu comecei a contar isso e o que a gente ia falar? A minha pergunta era se vocês tiveram contato com os seres, né? Isso. Então, aí, durante esse período todo, nenhum contato com os extraterrenos. O período pré, né? Você estava contando o período pré, o período de purificação. De purificação, exato. Antes de chegar lá. Né? E que eles falaram, quando eles falaram, você vai lá e vai fazer, eu perguntei, mas por que vocês não vão lá e não ativam o DNA? Porque, né? Deve ser um segundo. Você baixa uma nave lá, faz um negócio, ativa o DNA e pronto. Aí eles responderam, não, vocês fizeram. Vocês vão lá e resolvam. A humanidade fez isso. Precisa da energia, né? Não da minha energia como pessoa, mas da energia desta carne, desta matéria para poder resolver toda essa parafernália. Então, a gente tem limite aqui, entendeu? Aí eles não se apresentaram. No último dia que a gente resolveu tudo e foi como assim tirar, sabe? Ai, meu Deus, deu tudo certo. Eu falei, agora acabou. Eu senti, acabou. Acabou o perrengue, acabou a dificuldade, conseguimos resolver. A gente foi embora para Salisbury. A gente ia passar o dia em Avebury, que era uma outra cidade que a princípio eu tinha colocado no roteiro. E aí falaram, não é para ir. Não é para ir porque vocês já estão purificadas, vocês vão passar para um local que não está purificado, vão pegar coisas e depois vocês têm que estar bem pro trabalho que era no dia seguinte. Então fomos direto para Salisbury, que é a cidade que fica perto de Stonehenge. E nessa cidade, o trabalho de Stonehenge, ele passou por alguns processos, né? Ele tinha etapas. Assim como o sagrado feminino tem a lua, né? Tem as suas etapas, as suas fases. O trabalho ali, ele tinha 4 fases de ativação, representando as fases da lua. Minguante, nova, crescente, cheia também. E aí a gente precisava eram grupos diferentes de mulheres se movimentando, fazendo geometrias para ativação de novos portais durante esse trabalho. E então tinha um grupo, o grupo de 9, das 9 que ficavam mais no interior, precisava ensaiar essa movimentação, que a gente precisava andar, né? E formar novas geometrias. Eu falei para as outras, pode descansar, porque o grupo estava muito cansado. E a gente vai ter que ficar aqui à noite. E a gente ficou do lado de fora do hotel, ensaiando. E no que a gente estava ensaiando, daqui a pouco a gente começou a olhar para o céu. Ensaiando a geometria. Ensaiando a movimentação. Pensa, são 9 mulheres. A gente tinha que fazer algumas geometrias, eu não tenho autorização aqui para falar qual, infelizmente, quais. Mas tinha que, por exemplo, vou fazer um quadrado, então cada uma num ponto. Aí muda para um triângulo, aí, entendeu? Tinha uma movimentação aqui, né? Entendi. De uma dança, vamos igual pensar. No The Away. Já assistiu essa série, The Away? Eu já vi, mas eu não assisti ainda. Parecido tem que mesmo. ver. Porque eles fazem umas danças em 4, 5 pessoas que eles abrem portais fazendo essas danças. Mas se abre mesmo, viu? Eu posso te dizer com toda certeza. Eles conseguem para realidades paralelas e coisas afins. Que legal. E a gente Você vai adorar esse aí. Eu vou olhar. E a gente estava lá ensaiando e daqui a pouco a gente olha para o céu e o céu assim piscando loucamente. Mas assim, não era uma nave, eram 30. Nossa. Piscando e movimentando, né? Porque a nave, ela faz movimentos que avião não faz. E aí tinha uma chamando muita atenção, o grupo virou, eu falei, gente, essa daqui tá chamando a gente, né? Porque ela tava dando, tipo, o código Morse mesmo de luz. Caramba. Tipo, chamando a nossa atenção e ela começava a movimentar. E aí ela começou a desenhar todas as geometrias que a gente tinha trabalhado nos dias anteriores para fazer o processo de depuração no céu. Caramba! Começou a desenhar, e aquilo foi, assim, uma coisa que o grupo ficou assim, só tinham as 9, mas a gente ficou todas. Assim, meu Deus, tá tudo certo, a gente fez tudo certo. Foi uma comprovação do que o que tinha sido passado era necessário e deu tudo certo. E a gente estava naquele contato, daqui a pouco a gente olha para o chão e a gente vê assim, muitas luzes acontecendo, né? Elas se colocando em par, em triângulos, se movendo muito e dançando mesmo, e desenhando essas geometrias para a gente. Daqui a pouco a gente olha para o chão
E tinha uma espécie de crop circle na grama ao nosso redor da Flor da Vida. Eles Que desenharam. seria isso? A Flor da Vida é uma geometria também, que é a origem de tudo, né? Que fala da origem de tudo. E é uma geometria muito bonita, inclusive, né? Um círculo com várias... Uma espécie de mandala, se a gente for falar de uma forma leiga. E eles desenharam ao nosso redor essa geometria, a gente conseguia ver na grama. Mais escura do que a grama em si, como se ela estivesse realmente chamando a atenção. E aí a gente estava nisso, daqui a pouco, né, de nós virou e falou, meu Deus, eles estão aqui. E aí a gente começou a sentir eles mexendo no dedo, mexendo nas costas. E as que tinham, eu vi, né, por transparência, assim como a gente vê espírito. O espírito, ele tem uma matéria que não é densa igual a nossa, mas a gente consegue visualizar contorno, roupa, tudo. E eram arturianos que estavam ali. Caramba. Eram arturianos. E a gente conseguia tocar neles, na cabeça deles, na mão deles. As 9 conseguiram. Nossa. Então, a gente teve um contato de primeiro grau com eles, no qual eles estavam trabalhando as pontas dos nossos dedos, a mão. E eu senti eles alargando o vértice de energia que passa pela nossa coluna, alargando mesmo, sabe? Até dava uma pressão na coluna. E aí eles deram informação, a gente está alargando para que amanhã, que era o dia do trabalho, passe mais energia. E aí, no dia seguinte, então esse contato, assim, eu já tive contato, mas assim, não desta forma, não né? Tão não de presente. conseguir pegar nele, né? Eu punha a mão na cabeça e eu sentia a mão na cabeça, igual eu seguro você, entendeu? Sim. E não fui só eu, as 9 viram isso, né? Eles são azuis mesmo? Eles são esverdeados, esse daí. Ah, tá. Mas são mais esverdeados. Os azuis, eles são os mais altos, né? Esses são os pequenininhos. E no dia seguinte, a gente foi pro trabalho, mas isso foi, assim, o que a gente precisava. Uma cereja porque a do gente bolo. pensa que a gente tava meio assim, né? Tudo bem, a gente fez um negócio, mas, meu Deus, se fora dali foi esse caos todo lá, vai ser o quê? Entendeu? A gente tava, né? Eu, principalmente, porque pensa, eu, querendo ou não, responsável pelas 16, né? Segurando o rojão, porque tudo que cada uma sentia chegava em mim, eu sentia. Entendeu? Entendi. Então, assim... Esbarrava em você. Chegava tudo em mim. E, assim, eu falei, como é que vai ser isso? E aí, quando eles vieram na noite, eu virei e falei, tá tudo certo. Eles estão com a gente, já tá feito o trabalho, é pra ir em paz. E eles falaram, amanhã vocês voltem aqui, porque a gente vai organizar a coluna novamente. Não pode deixar aberta daquele jeito, né? E aconteceu exatamente a mesma coisa. No dia seguinte, a gente fez o trabalho. E depois... Das geometrias. Das geometrias lá em Stonehenge. Foi um trabalho lindo. O céu estava nubladíssimo, tá? Eram 6h40 da manhã. Cheio das brumas, né? As brumas de Avalon, todo pelos campos, assim, de uma forma tão bonita, né? Trazendo esse feminino à tona, sabe? E a hora que a gente começou o trabalho, o sol abriu. E ele dava bem assim no nosso rosto. Nossa. Terminou o trabalho, fechou tudo de novo. Uma coisa assim, como se a gente tivesse até a bênção do sol para aquilo, né? E quando a gente estava ali, eu senti a presença de tantas mulheres. E aí eu entendi a profundidade da limpeza que a gente estava fazendo lá antes. Porque foi uma libertação muito profunda. Então foi um trabalho lindo, rápido. A gente tinha 40 minutos para ficar dentro de Stonehenge. E a guardinha, né, entre aspas, que estava cuidando, deixou a gente ficar 1h20, mais ou menos. E aí, a hora que terminou, eu olhei para ela, eu fui lá agradecer, eu falei, obrigada, eu sei que passou do tempo. Ela virou, para mim, no maior respeito, ela olhou no meu olho e falou assim, eu entendi que era importante. Então, tá tudo certo. Ou seja, até isso, sabe? Da hora. E foi lindo o trabalho. Depois daquilo foi um alívio, né, para todas. E aí, tipo, terminou a missão. A gente depois, no outro dia, fomos passear um pouquinho. Uma dúvida que fica para mim é por que eles quiseram que vocês fizessem esse trabalho agora? Tá. Por que não antes, né? Se isso está acontecendo há tanto Sim, tempo na Terra. Sim. Por que agora? Eu também fiz essa pergunta, sabia? E aí, assim, a resposta que eu tive o organismo Terra precisa estar pronto para poder receber o aporte de energia.
Assim como a gente faz downloads de energia, quando a gente está fazendo sintonizações, por exemplo, para ajudar as pessoas a se conectarem com o estelar, não se pode, por exemplo, pegar um estelar que é muito elevado e fazer um download direto da pessoa, porque eu causo um desarranjo muito profundo na biologia da pessoa. Então, eu tenho que ir trazendo essas sintonizações aos poucos, para que não haja, o corpo vá absorvendo essa energia, vá fazendo o seu processo de transformação e adequação, e não haja prejuízo, mas sim ganho. Certo. A mesma coisa com a Terra, tá? E tem uma outra coisa também, dia 21 de agosto, teve a abertura de um portal muito significativo para a Terra, né? Então, tem vários espiritualistas falando, e setembro, a Terra entrou numa outra energia. Né? Então, precisava ser antes disso. Que energia a gente entrou em setembro? A gente tem um processo aqui de elevação significativo da Terra, né? No qual realmente há a separação do joio e do trigo, agora, assim, escancarado. Antes era uma coisa mais camuflada, agora é bem escancarado, no qual nós estamos sendo convocados para escolha. A escolha de eu quero viver em 5ª dimensão, eu quero viver em 3ª dimensão, onde é que eu quero viver? E a partir da minha escolha diária e de todo dia, né? Onde eu escolho me sintonizar, onde eu escolho colocar a minha atenção, eu me transporto para uma dimensão ou para outra. E aí está tendo uma segregação real, né? Então, se a gente for parar para pensar, acredito que esteja acontecendo na vida de vocês, mas pessoas que vocês conviviam, sei lá, 1 ano atrás, 6 meses atrás, não faz sentido nenhum hoje em dia. A pessoa desapareceu, entendeu? Não se sabe mais. Isso é a segregação. Sumiu. Só que agora está muito mais acelerado. Agora é joio do trigo mesmo. E a gente está num tic-tac... Quem vai subir e quem vai ficar. Exato. E a gente está no tic-tac e não é à toa também que as pessoas estão adoecendo tanto. Você reparou isso? Tanta gente adoecendo. Porque se eu não tenho, se eu não consigo sustentar a energia elevada, essa energia me adoece, inclusive. É isso que a gente está falando, entendeu? Adoece o meu físico, eu não consigo entrar nesse equilíbrio. Então, tá tendo uma separação muito grande aqui do joio e do trigo e um tic-tac do relógio para as questões cataclísmicas mesmo da Terra, né? Então, todo mundo trabalhando para que amenize esse processo, para que seja um processo fluídico. É por isso que esse mês está tão maluco, né? Porque a gente viu ali uma revolta popular no Nepal, na Inglaterra, pessoas saindo às ruas, milhões, maior passeata da história do planeta. Começou, né? É isso. Tá começando. A gente teve a morte de um ativista e uma loucura que veio depois disso. Por isso que tá acontecendo toda essa confusão em setembro? Sim, né? Vamos pensar que quando tem muita luz e eu não estou preparado para essa luz, eu começo a ver um monte de coisa. Onde é que eu entro? No medo. Se eu não tenho preparo emocional para enfrentar a sombra, ou eu vou partir pro pau, né, literalmente, ou eu vou sair correndo. Ou eu vou adoecer. Né? Então, assim, esse processo é inevitável. Só que a gente também não tem que entrar ou favorecer uma maré de medo para a população, muito pelo contrário, porque a realidade se faz onde eu coloco a minha atenção. Se eu colocar a minha atenção em coisas que são positivas, na luz e etc., o meu redor será isso, por mais que o mundo esteja vivendo outras coisas. Caos, né? O caos. Então, eu fui informada que setembro começaria o jogo. Foi isso que eu fui informada. Que jogo? Eu tinha o jogo mais acelerado aí desse processo, né? Ou seria o ápice da transição? Não é o ápice. É o início de uma fase de aceleração profunda. É isso, é assim que eu entendo, tá? E que daqui a pouco eu sei também que os extraterrenos vão baixar. Vão vir. Eles vão vir. Mas em massa? Não Tipo assim, vai sei aparecer dizer. para todos? Você não viu que eles já estão se mostrando? Então a gente tem aquele Atlas lá aí, três e Atlas mostrando, tá tudo vindo à tona agora, né? E não é à toa, né? Então assim, é positivo ou é negativo? No meu ponto de vista, positivo e negativo não existe, depende do que você dá de informação para aquilo. Independente se são uma egrégora de uma linhagem de luz ou sombria, eles estão servindo para mostrar que o extraterreno existe. Porque não é natural. Já mostrou inclusive o escudo de energia que eles fazem ao redor.
E que eu Se acho você puder muito explicar para legal. quem ainda não sabe o que é o Tracy Atlas. Eu não me aprofundei muito nisso, não pedi muita informação, tá? Tá. Né, eu sei, assim, muito ao passando, assim, de ver, mas é uma nave-mãe extraterrena. Não sei de que linhagem, porque eu não tive tempo ainda. Tá. Não tive tempo ainda de conversar, sabe? Ó, vamos conversar sobre isso, porque eu tava alinhando essas outras coisas da viagem ainda, que tem uma repercussão, né? Por mais que já tenha terminado, mas ainda tem uma repercussão energética. Então, eu sei que é uma nave-mãe que tá cruzando a nossa galáxia Caramba. e que vai chegar perto do nosso planeta, e aí com que fim? Mas eu não acho que a gente tem que se preocupar com isso. Primeiro, porque não é agora. Segundo, porque tem tantos irmãos estelares com trocentas mil naves que não se deixam ser vistas, mas que se tentar alguma coisa aqui, não é para implodir a Terra, não é para acabar com a Terra, não é para nada disso, não vão deixar. Essa é a verdade. E aí a mídia usa isso, eu nem sei se essa nave ela é negativa, eu não sei. A mídia meio que mente, falando que Manipula. ainda não sabe o que, Mas que por é como isso. que eles podem falar que o ET ele é bonzinho se eles Mas eles nem- mascararam o ET a Eles nem vida inteira? admitem que é ET, né? Esse que é o problema. Exato. Né? Mas Eles acham que pode ser que seja um asteroide. que não, sei mas o quê. cientificamente não tem como. Não tem, Não tem exato. comprovação de asteroide. Já tá mostrado cientificamente que o material ele não é um material normal, né? É natural. Essa é a palavra. Mas eu achei o mais legal que eles conseguiram captar o escudo energético da nave. E aí isso é muito legal para você aí de casa saber que você faz um escudo energético. Você pode fazer esse escudo energético em você. O escudo energético deles é de CO2, precisa de não sei quanto CO2. Não, meu amor, você não precisa disso, tá? Você pode simplesmente fechar o seu olho, interiorizar e se visualizar dentro de um escudo de luz. É um escudo energético e ele existe da mesma forma que captaram ali o da nave. Só você conseguir sustentar isso. Caramba, que Então, incrível. olha como é legal as coisas que estão chegando. Depende do ponto de vista que você olha. Agora, vai uma outra pessoa e olha e fala, meu Deus, estão vindo para nos matar. Depende do jeito que você olha Sim. para a informação, né? Aqui eu olhei e falei, bacana, estão trazendo informações aqui para a população olhar e falar, também posso isso. Eles existem. E eu sei que eles vão vir, não sei quando. Mas quando eles vierem, aí é uma ruptura... Gigantesca. Acaba tudo que a gente entende. Tudo. Todos os sistemas. Pensa porque já começa as mentiras que foram trazidas, né? De muitos anos, já que eles não existem. E a gente sabe, tem evidências de que eles já têm contato há muito tempo, que tem corpos, inclusive, extraterrenos, que tem naves e etc. NASA e em vários outros lugares. E aí, como confiar nesses comandantes? Vai começar a ruir um monte de coisa, né? E eles falam que, inclusive, o sistema monetário da gente vai ruir, né? E a gente tem uma preocupação tão excessiva com dinheiro. Aí, outro dia eu parei e falei assim, tá bom, se vai ruir, então eu acho que eu vou trabalhar um pouquinho menos. Aí eles me deram um puxão de orelha. Você não trabalha por causa de dinheiro, você trabalha para ajudar. Eu sei, eu tô brincando. Mas vai ter uma modificação real. A Carol, como? Não sei. Mas vai. E a gente tem que estar preparado para isso. E tem um porquê de ser setembro? Ou é o que tinha que ser? Não sei dizer o porquê do setembro, mas eu sei que eu fui avisada. Inclusive, a viagem, eles falaram, olha, você tem que ir de 13 a 28. Você não pode voltar nem depois do dia 28 de agosto e nem ir antes de 13 de agosto. Então, tudo tem os seus portais para necessários, né? E uma coisa muito real que eu tô vendo, essa viagem me fez ter mais conexão com os dragões, né? Até um assunto legal para trazer aqui. Com certeza. Né? E eu tenho dragões pessoais, eu trabalho dentro do Conselho de Nebadon com dragões primordiais, que são energia primordial do universo. E para essa viagem, eles me deram a honra, né, junto com uma grande amiga minha, Kátia, de confeccionar, materializar um óleo de dragão. Óleo de dragão? Um óleo de dragão. E que a gente Caramba. usou durante toda a nossa viagem. É um óleo que traz uma transcendência, assim, muito grande. Ele quando você aprende a usá-lo, porque tem uma forma certa de usar e que tem a ver com ativação do sagrado feminino, você desmaterializa coisas e materializa coisas. Nossa. Né? E por que eu tô falando disso? É muito legal isso. Mas por que eu cheguei aí? Porque a gente está falando dessas aberturas que existem no cosmo, de portais, que são só para aquilo. E quando a gente confeccionou antes da viagem.
Quando a gente confeccionou, eu e essa minha amiga, porque ela fez uma parte, e eu fiz outra parte, trazendo essa minha feiticeira, maga, trazendo o dragão, imantando, e ficou uma coisa... Eu não sabia que ia ficar aquilo. Então, a gente fez uma proporção pititica. E aí, fomos viajar e eu entendi a potência desse óleo. Eu falei, uau, isso aqui é muito forte. E foi feito no Portal 8 do 8. Aí eu virei e falei assim, ó, quero fazer de novo. Como se fosse, quero fazer de novo, sabe? Pessoal aí de cima. E aí ela virou e falou assim, só o ano que vem, tá? Portal 8 do 8 de novo. Putz. Pra vocês entenderem. Sempre são portais. Sempre são portais. Então, assim, por que setembro? Setembro é um portal, talvez. Setembro, a gente teve, vamos pensar aqui, né? Uma lua de sangue, um eclipse, certo? E um portal 999. Ou seja, É mesmo. é um mês que tá trazendo um boom energético tão gigantesco, sabe? De finalização, porque 9 é fim né? de ciclos, Sim. tá? Mas ninguém falou muito da lua cheia, tá? O pessoal ficou assim, fim de ciclo. Só que lua cheia é momento de colheita. Então, se eu levo a minha atenção para só fim de ciclo, eu vou colher fim de ciclo. O que eu tô querendo encerrar, eu vou ficar colhendo. Entendeu? Eu tenho que olhar um pouco para essas fases da lua e me nortear também, não só pelo sol, porque nós somos o equilíbrio feminino e masculino. Entendi. E foi isso que eu fiz muito com as mulheres lá dentro da viagem, trazendo essas informações, né, da lua, alinhando a lua interna com a lua externa, porque isso também tem que ser feito e não é tão simples assim de entender aonde que ela deve ficar. Organizando a ativação do pentagrama sagrado. O pentagrama, para vocês entenderem, ele é a primeira magia estelar que adentrou a Terra. Ele é uma magia estelar. Caramba. E as pessoas falam, é Wicca, é coisa do não sei o quê. Gente, é uma magia estelar. Satanista, né? Sim, exato. Não, é uma magia estelar, aportada por sirianos, arturianos, pleiadianos, reptilianos luminosos e Alpha Centauri. Aportado por essas 5 Por isso que linhagens. é penta, então tem Isso. 5 linhagens. Exato. Então, assim, tudo ali foi trabalhado, trazendo essa magia de volta para o planeta, de volta para si, de volta para o planeta, né? E aí a gente estava falando dos portais, quando a gente regressou, voltou, teve o portal 999, aí eu ouvi assim, ó, agora tá na hora de fazer esse óleo, o dragão chama Avantu, que foi feito. Avantu. Tá na hora de fazer o óleo do Solanto. Aí eu falei, tá bom, eu já tô mais espertinha, né? Vamos fazer uma quantidade maior, porque vai, né? Deixa eu entender. Aí fizemos uma quantidade maior, mas mesmo assim, eu falei, tá, e Solanto pode fazer o ano que vem? Claro que não. Vai ter lua cheia, eclipse e 999? Aí eu, magoei. Entendeu? Não vai. Entendi. Bem Entendi. específico, né? Bem específico. E o óleo de Solanto é para descriar energias densas. E ele descria... Nossa, a gente tá precisando, né? Louca. Exato. Mas Aí esse eu tive autorização de replicar e começar... E posso... quem quiser depois vai poder adquirir. Sim. Entendeu? Ah, legal. Qual a importância dos dragões? A gente acabou não falando sobre isso. Os dragões, eles são uma linhagem estelar, assim como o Siriano é uma linhagem estelar, Arturiano é uma linhagem estelar. O que eu vejo, assim, de diferencial dos dragões é porque eles são uma linhagem estelar muito antiga. Não são todos os dragões que são primordiais, que carregam a energia primordial, mas tem muitos dragões primordiais ainda. E eu não escuto muito isso em outras linhagens. Por exemplo, tem um arturiano que é primordial, ou um siriano que é primordial. Não. Agora eu escuto o dragão primordial. E com uma certa frequência, né? Então, a energia primordial é aquela que é capaz de criar tudo. Então, os dragões, eles são seres que eles me contaram, são seres responsáveis pela criação da atmosfera nos planetas, para vocês terem noção. Caramba. Eles trabalham com cristais, né? Então, não à toa o óleo, porque o óleo ele tem... são várias coisas ali, tem cristais também, várias coisas, né? Uma manipulação de vários elementos. O pentagrama são 5 elementos, né? Então, Sim. terra, água, fogo, ar e éter, né? Então, eles trabalham muito com as magias, né? Do pentagrama também. E outras que eu estou começando, agora estão começando a me ensinar a segunda magia para poder trazer para cá. E que envolve outros elementos além dos 5. Mas ainda tá no beabá disso, né? Vai ser a próxima Por que formação. a gente não consegue enxergar os dragões? As pessoas comuns?
Primeiro porque eles têm a fisicalidade deles também é mais sutil, tá? E a humanidade criou um arquétipo do dragão como se ele fosse ruim, né? Então, para a autopreservação, eles se esconderam também, né? Então, estão começando a voltar. Você vê que tem alguns espiritualistas falando, né? São poucos ainda, mas falando sobre, eles estão retornando. Se fala que antigamente a gente via, né, os dragões voando no céu. Quem tem a sensibilidade consegue vê-los, mas não é toda hora, entendeu? É tipo quando eles querem se mostrar. Então, eu entendo como um movimento de autopreservação, mas eu entendo também como um movimento de um humano estar pronto para entrar em contato com essa energia que é tão pura. É muito pura? É muito pura. Então, eles são do bem. Muito. Mas Caramba. muito do bem. Tanto que eles estão presentes em diversas bandeiras de países, de civilizações antigas. Sim. Sempre tem um dragão, né? Sim, de Então, forma de proteção, né? Mas eles pintaram o arquétipo do dragão, é aquele que Com a cara de mal, né? na cidade, põe fogo em tudo, come a mocinha, não sei o quê. Né? Uns De uma outra chifres aqui forma, na né? boca, né? Gosta de fogo. Então, e não é bem assim, eles são seres muito puros e muito leais, sabe? Tem muito aquela coisa do... como fala do Avatar, né? Que tem aquele bichinho, parece um dragão, mas não é um dragão, que ele se conecta com o rabo, sabe? Faz a conexão e tem depois aquele bonde. É como se a conexão deles não se desfizesse mais. Eu sinto essa lealdade com os dragões. É uma coisa de lealdade mesmo. E eles são muito puros. E aí eles trabalham, né? Eles são energias primordiais, ajudam a formação das atmosferas para ter vida. Então, eles colocam obeliscos de cristal dentro dos planetas que, em ressonância com diferentes tipos de cristal, criam uma determinada atmosfera para ter um determinado tipo de vida para aquele planeta. Ou seja, são seres que trabalham no nosso universo, para o equilíbrio do nosso universo há muito tempo. Não nosso, né? Mas do multiverso só. Então... E voltando lá ali para a transição planetária, a gente pode esperar esse ápice para muito longe ou algo que a gente pode estar próximo de nós? Porque tem pessoas que falam que está muito perto e outros que falam, nossa, vai ser daqui... A transição a já gente está nem vivo não vai estar. né? Ela já está acontecendo. E a transição está acontecendo de maneiras diferentes, por conta das realidades diferentes que a gente tem aqui aportada. O que eu acho que você está querendo saber é a questão da movimentação da Terra mesmo, né? De movimentação de água, de terra, das coisas, né? Existe um livre-arbítrio aí, tá? Um livre-arbítrio do ser Terra e do livre-arbítrio de parasitas humanos. Sim. Bem, as duas coisas. E aí, por conta desse livre-arbítrio... Existem algumas realidades possíveis, algumas à frente, Ainda sabe? não está decidido. Tudo é lápis, né? Tudo é lápis. E eu sei que tem uma escolta, entre aspas não, real mesmo, dos extraterrenos, ativa o tempo todo, tá? Mandando orbes, trabalhando as energias, segurando muito as pontas, ajudando muito nesse processo também. Mas as coisas tendem a piorar mais do que estão agora, nesse mês? Curioso. Com essa loucura toda? Sim. Vai piorar ainda. Depende do que você entende como piorar, né? Vamos voltar naquela É uma concepção. piora que vai levar ao bem, né? Vamos levar aquela concepção. Se eu enxergo a nave como, uau, ela tá vindo mostrar que existe extraterreno, que isso vai ser bom, ou, ai, meu Deus, tá vindo aqui me matar. Depende do que eu coloco de conotação para aquele incidente, sempre. Agora, se você for pensar em desencarne em massa, as coisas que vão acontecer, tem uma tendência real de acontecer. Próxima. E essa linhagem que vai se mostrar, qual que será? A que vai... Eu acho que vão descer várias. Vão ser várias? Eu acho que vão. Eu tenho contato com várias linhagens estelares, né? Por conta do Conselho de Nebadon, eles têm todas as linhagens do universo. As que eu tenho mais contato são as 5 que eu falei, né? Arturianos, Sirianos, Pleiadianos, Reptilianos de Luz e Alpha Centauri. Mas tenho contato com outras também. E eu vejo que todos estão com nave aqui próximo.
E eles querem se mostrar para os seres humanos. Sim, está na hora, chega. Chega. As visões que eu tenho de futuro são assim, miscigenado, entendeu? É tipo MIB. Ah, é? Tipo, a gente vivendo em comum acordo com eles na sim, Terra. Sim. E a gente vai conseguir ter uma linguagem para... A gente vai ter uma linguagem, a linguagem telepática, eles falam qualquer língua. Então, entendeu? Sim. E a gente também está sendo desenvolvido a partir do momento que a gente vai passando pelas evoluções energéticas, né? Vai elevando o nosso gradiente, a nossa frequência, a gente vai automaticamente percebendo mais energia. A comunicação extraterrena, as pessoas acham que é telepatia, mas na verdade não é. Eles usam a telepatia para se conversar com a gente. Eles conversam por onda energética. Nossa. Chegou a onda, você já entendeu tudo, não tem mentira nenhuma. Voltou já o que você pensou sobre entendeu? É assim. Nossa, que legal. É. E a gente tá começando a desenvolver isso, começando beabá, como médiums. Todos nós somos médiums, todos, tá? Você chega perto de uma pessoa, sentir isso e aquilo. Isso daí é a tua percepção da energia do outro. Você tá começando a ler onda. Caramba. Entrei num ambiente que tá assim assado, comecei a passar mal. Tá lendo a onda, teu corpo tá te ajudando a ler a onda. A gente tá nesse movimento. Só que a humanidade precisa entender que ela tá nesse movimento. E é esse o ponto, e isso que o trabalho de vocês faz é muito importante. Vai ser uma virada de chave para as pessoas não acharem mais que é loucura da cabeça delas, mas realmente uma realidade. Sim, não é loucura da cabeça. Porque assim, a mediunidade ela tem um limiar que é muito tênue. Né? E as pessoas falam assim, eu achava que era coisa da minha cabeça, mas aí depois, sabe, quando elas vêm, eu dou uma mentoria que eu chamo de alquimia chavron, que é um processo de desenvolvimento mediúnico alquímico, tá? Não tem nada a ver com centro, vamos incorporar, não. O que é? É para você aprender a ler energia, porque esse é o futuro, novo humano é isso. Tá? Então, quando a pessoa começa a entender, ela começa a ver que ela é médium há muito tempo, porque na verdade todo mundo é. Caramba. Entendeu? Aí qual que é aqui que eu quero deixar para as pessoas que estão assistindo, né? A diferença base para você entender. Quando você está recebendo uma informação ou quando você está fabricando uma informação através da sua mente, né? Nós não somos a mente, mas quando ela te dá uma informação. Você está pensando no assunto? Você recebe uma informação, tua mente fabricou. Você não está pensando no assunto e você falou, quero saber isso aqui e foi fazer outra coisa. E do nada chegou uma resposta. É uma informação mediúnica. As pessoas falam, intuição. Intuição nada mais é do que um canal mediúnico. De leitura energética, de abertura para o mentor falar com você. Quem são os seus mentores? Você numa consciência elevada. A gente está precisando abrir para isso e entender que o futuro é se abrir cada vez mais para isso. Porque quanto mais eu me abro, mais eu percebo. E aí eu me engano com menos facilidade, né? Então, o meu dia a dia fica muito mais fluídico, né? Eu sei se aquele negócio é bom para mim ou não, se aquela pessoa realmente, qual a intenção que aquela pessoa tem comigo ou não. Eu começo a perceber as coisas com muito mais facilidade. Eu entendo se eu tenho que entrar naquele carro ou não, entendeu? E assim vai. Entende? Só que as pessoas ainda têm medo. Medo. Desse poder. E esse é o mais básico de todos. Nós já temos. Mas Sim. por que será que eles têm medo? Nós temos esse medo. Porque foi ensinado. Porque lá atrás, eu entendo isso, tá? Lá atrás, o humano, ele veio com uma condição. Ele não veio com a condição dele ter 91% de DNA lixo. Ele veio com a condição de ter 100% do DNA dele ativo. Sim. Tá? Aham. Lá atrás. E lá atrás tinha-se, vamos falar, um super-humano. Vamos falar assim, uma engenharia genética de cruzamento de várias linhagens estelares. Esta é a nossa realidade, tá? Tá. Lá atrás, os seres mais sombrios, assim, da sombra de consciência mais baixo, olharam e falaram assim, meu Deus, eles estão poderosos demais, o que a gente faz aqui? Como é que a gente tira vantagem disso aqui também? Porque, afinal de contas, né? As linhagens que estavam cruzadas no nosso DNA estavam recebendo upgrade, input de energia. Cada vez que o humano adicionava uma coisa nova, eles recebiam lá também. Ressonância, tá? Aí eles falaram, e agora, como é que a gente breca isso daqui? Que senão daqui a pouco eles engolem a gente, né? A gente tem que ceifar esse humano. Como? Tem que tirar um poder dele. O que a gente faz?
corta a conexão dele com a matriz dele, a terra, o feminino. Ceifou o feminino, o humano foi ficando e foi começando a ter medo de si. Aí vieram as religiões ainda, tá? Não sou contra religiões, elas são necessárias. Mas a religião, se a gente for parar para pensar, quanto medo ela não colocou dentro da população, da humanidade. Isso aqui é proibido, isso aqui é pecado, isso aqui não sei o quê, entendeu? Foi ceifando mais. Foi ceifando. Cadê o livre-arbítrio? Não tem. Se a gente for parar para pensar, né? Não posso fazer isso, porque não vou ser punido. Que Deus é esse que pune? É limitado, né? É limitado, né? Então, assim, a gente foi muito aprendido, entre aspas, a não se ouvir, a deixar o poder de lado, porque afinal de contas isso aqui é coisa lá do capeta, entendeu? Então, para eu ter um lugar ali, né, eu não posso entrar em conexão com isso. E aí, ó, vem essa viagem toda que foi feita com as mulheres, e isso é tão forte dentro de nós que muitas olharam para a bruxa e virou e falou: oh, meu Deus do céu, isso aqui deixa eu sair correndo. Entendeu? Porque isso é tão latente dentro do inconsciente coletivo, inclusive, que traz medo. Só que como é que a gente barra o crescimento, a apropriação do poder de cada um? Colocando medo, raiva, culpa, apego. É a forma que eles têm de manipular a gente e fazer com que a gente mesmo escolha ficar lá embaixo. Sem nem perceber. Sem perceber, porque eles não podem interferir no livre-arbítrio. Então, se eles não podem interferir no livre-arbítrio, eles fazem toda uma condição maravilhosa, entendeu? Para manipular você, para você escolher o caminho que eles querem. Então, foi isso que foi feito lá atrás. Aí, foi sendo desconectado essas potências, porque se eu não uso, pensa no corpo, na verdade. Ah, não tenho siso mais, porque não uso. Então, não precisa mais. Tirei o E o corpo apego. vai desligando. Entendeu? E aí, chegamos neste humano agora, só que agora esse humano tá tomando consciência que precisa voltar e retomar esse processo. Alguns só, né? Alguns. Alguns gostaria que fossem bem mais, Bem eu mais, diria. né? Bem mais, eu gostaria. Mas vamos pensar Será no que- copo cheio, né, Rosa? Será que então esse caos todo que está acontecendo de uns últimos anos para cá, né? A gente pode dizer, sei lá, desde a pandemia, é para fazer mais seres humanos despertarem? Será que a gente só desperta quando sofre? Sim. Eu não enxergo a pandemia como caos, nem como algo negativo. Eles tentaram, mas eu juro que eu não enxergo. Eu enxergo como um grande boom de despertar para a humanidade. Porque quanta gente, depois da pandemia, mudou a vida. Um monte. Gente, as pessoas viraram e falaram assim: não, posso morrer amanhã, não quero mais fazer isso aqui, não. Deixa eu fazer outra coisa que me dá prazer, que me dá Exato. alegria. Né? Outra, acho que eu não olhei para minha espiritualidade, para minha conexão há milênios. Tá na hora de eu olhar de novo. Teve um despertar de massa muito significativo dentro da pandemia. Então, todo o orquestramento que eles quiseram para dar errado, deu certo. Então, para você ver que a sombra serve à luz sempre. Maravilhoso, parabéns, gratidão por terem feito isso. Quanto Entendeu? mais sombra, mais luz vai ter depois. Eu entendi algo ontem muito legal. Fui fazer um exercício de respiração. Meu marido comprou um curso de um americano, eu esqueci o nome dele, infelizmente, mas fantástico, tá? Ele faz um processo de depuração dos traumas através da respiração consciente. Eu gosto muito porque eu faço isso, né? Mas ele tem técnicas diferentes e eu falei assim, vamos fazer antes de dormir. E ele fala para você ir trazendo os traumas e a sombra. Enquanto você tá respirando, e ele vai hiperventilando, você vai ficando num estado, tipo, de... Assim mesmo, sabe? De tanto oxigênio. E ele falando, vai trazendo trauma, vai trazendo trauma, vai trazendo trauma. E aí eu parei e falei assim, isso aqui vai dar caca? No primeiro momento. Eu falei assim, meu Deus, eu tô abrindo um monte de portal aqui, tô trazendo não sei o quê. E daqui a pouco começou a vir, porque é inconsciente, ele tá falando, ele já tá ali, né? E começou a vir, tá. E aí eu comecei a olhar a beleza do trauma. Eu consegui ver isso. E aí eu entendi ali que dentro do trauma tá a luz. Eu não posso fazer isso aqui, colocar para fora. Enquanto eu ponho para fora, eu tô excluindo uma parte minha que tá ali pedindo, pelo amor de Deus, me reconheça. Porque me reconhecendo, eu ilumino. Nossa. Cara, foi tão transformador. Eu saí assim, foram acho que 38 minutos, meio longo, mas assim, maravilhoso. Saí, olhei pro meu marido e falei, tô chocada, maravilhoso, gratidão.
Que da hora. Entendeu? E ontem caiu essa ficha pra mim. Eu não posso olhar pra sombra como se ela fosse parte de algo que eu... Escuro. Escuro. Não. Ela é a luz. Ela é a luz. E dentro dela estão as respostas que eu preciso. Tudo que eu preciso pra minha evolução tá na sombra. Se eu fico não querendo olhar pra ela, eu não evoluo. Acabou. Depois dessa, eu falo, vamos olhar pra sombra. Isso vale tanto para algo interno quanto quando você olha para o mundo, né? Sim. Tem pessoas que às vezes não querem olhar para as sombras que existem no mundo. Ah, muitas. Sabe, viver numa bolha, numa realidade, numa positividade tóxica que é irrelevante, sabe? Tipo, É real. entende? É real. Eu sou uma pessoa que eu escolho muito bem o que eu quero engajar na minha mente, tá? Mas assim, se você me trouxer algo, eu não vou virar pra você e falar não. Tipo assim, isso não faz parte. Mas eu doso muito o que é que eu quero pôr a minha atenção. Porque, inevitavelmente, a gente se envolve, né? Tem um reflexo de o pensamento vem e através do pensamento é gerada uma emoção e que aquilo pode me inundar ou não através da minha escolha. Sim. Então, eu tomo muito cuidado com essa questão de, opa, tô sendo inundada aqui com uma emoção que eu tava bem e agora eu tô ficando mal por algo que eu não posso mudar nesse exato momento. Eu posso mudar como? Sendo a luz que eu vencer. Uhum. É assim que eu mudo, né? Exercendo o meu propósito, sendo a luminosidade que eu vencer. Aí, quando eu tô fazendo isso, eu tô mudando. Agora, eu tenho essa percepção. Então, eu acho assim, tem muita gente que fica só... E isso é uma coisa muito legal que você tá trazendo. Por quê? Vem aqui a espiritualidade tóxica, aquela que fica só no paz e amor também, tá? Como se eu não tenho que limpar a sombra. A sombra veio, eu não tenho que entrar em contato. Eu tenho medo, não vou ali porque eu sou só luzinha. Cara, ninguém é só luzinha. O planeta não é só luzinha. Eu não sou, você não é, ninguém é. Então não dá pra eu ficar só querendo só luzinha, né? E era muito esse lugar que eu falava pra eles, falava assim, não aguento mais limpar, não vou mudar de fase, não? Eu falava, né? E aí agora eu tô dando risada porque eu tô entendendo a profundidade disso, né, minha Nossa. filha? Não. Quanto mais você limpar, você vai se limpar, inclusive. Também, entendeu? Não fuja da sombra. Então, gente, não fujam da sombra de vocês. Escolham, obviamente, o que vocês vão engajar na vida de vocês. Se vocês estão dando energia demais para algo que não tem transformação através de você naquele exato momento, mas não fuja da tua sombra. Encare-a com amor, com generosidade, com amorosidade. Como muitas vezes você ajuda o próximo, você tem que começar a se ajudar a tua sombra, que é você. Porque é por isso que, eu pensando com tudo isso que você está falando, por isso que a humanidade adulta ela é infantil. Porque é uma criança que ela só quer ver coisa bonita, fácil, divertida. O adulto, para ele amadurecer, ele precisa encarar as realidades. Você não pode só olhar para o lado positivo, senão você nunca vai amadurecer. Sempre vai ser um infantil. Eu entendo o amadurecimento como a integração, né? O amadurecer é se integrar, no meu ponto de vista, né? Eu pegar todas as partes e eu ir juntando, unindo essas partes até que eu me torne inteiro. Quando é que isso vai acontecer? Não sabemos. Acho que só agora que a gente retorna lá à fonte primordial. Mas esse é o nosso caminhar, né? E nos organizando para ir cada vez mais pegando partes que estão distantes. E esse é o processo de amadurecimento, com toda certeza, né? A criança, ela tem medo da sombra. E aí o adulto, ele é aquele que tem que olhar para a sombra e entender que ele tem que conversar com ela. E começar a ensinar para aquela criança também, né? Não precisa ter medo da sombra. Você pode conversar, inclusive, né? Eu fui uma criança muito amedrontada, né? Falando sobre isso. Eu tinha muito medo da sombra, porque eu via muita coisa. Então, eu morria de medo. Aí, quando eu fui crescendo, eu estou fazendo as pazes com a sombra agora. Entendeu? Eu tenho 43 anos. Só agora. Cara, só agora. E isso com toda a conexão, com toda... Entendeu? Então, assim, é olhar, entender o processo de cada um, não ficar se autoflagelando, eu não consigo também, mas ir dando sempre um passo adiante com relação à autocura, à autopercepção. Eu tenho que me perceber, o que eu vejo é que muita gente não quer olhar, fica só no julgamento alheio. Só que tudo que eu julgo do outro, eu olhei o outro, o outro é chato, o outro é bobo, o outro é feio. Quer dizer, eu tô falando de mim. Eu sou chato, bobo, feio. Entendeu? Sim, quando você aponta o dedo, né? Você tá apontando 4 para você mesmo. E o outro, e as pessoas, elas ficam
nessa ilusão de que ela tá falando do outro, quando na verdade ela tá falando para ela se ouvir e ela tomar uma atitude com relação a si mesma. Isso é um adulto, né? E a humanidade, ela tá muito infantilizada de fato, porque ela fica esperando de fora que o outro resolva o problema dela, quando ninguém vai resolver o seu problema. O problema é teu, resolva você. Aí que vem a grande pergunta agora, que todo mundo fica esperando a volta de Jesus. Parece que é, tipo... Ele vai vir resolver os meus problemas, os problemas humanos, né? Pois é, que foi o né? que aconteceu com você na sua expedição. Você falou, pô, vocês não podem ir lá, vocês resolverem esse BO lá em Stonehenge? Falou, não, você tem que resolver, você é humana. Será que é isso também? A gente pode fazer esse paralelo? Bom, vamos lá. Jesus, na minha opinião, não vai voltar. Voltar de tipo assim, vou encarnar, não vai, tá? Existem outros seres que estão vindo com habilidades tão potentes quanto Jesus. Sim, tá? Mas esses seres, uma coisa que as pessoas não entendem é: Jesus não veio aqui ascensionado, ele não nasceu ascensionado. Ele se ascensionou, ele resolveu fazer por si, ele passou por não sei quantas escolas iniciáticas no Egito, dos essênios, não sei o que. Ele se trabalhou. Então, ele alcançou esse nível de expansão consciencial e, através do caminho dele, ele está mostrando: você também pode fazer isso se você realmente quiser. Você tem disciplina para isso? Ele não nasceu pronto. Não nasceu pronto. Tá? Então, assim, isso é uma coisa. Aí é muito fácil a pessoa ficar pensando assim: Jesus vem pronto, porque ele vai vir e vai fazer a salvação de todo mundo. Meu amor, tem coisa mais importante do que salvar a experiência de uma Matrix, entendeu? De uma coisa ilusória, ok? No universo do que isso. E ele nem é mais o regente do nosso planeta. E as pessoas também não se atinam nisso. Mudou, era de Aquário, não é mais Sananda. É Saint Germain, né? É isso. Agora, se alguém tinha que encarnar, mas também não vai. Tá? Então, esta era de Aquário, é a era de potencial de termos vários Sanandas. Sério? Sim. Esse é o novo humano. O que foi Jesus? O novo humano pra gente. Um humano que tinha habilidades magísticas, certo? Que tinha um potencial de amorosidade imenso, que foi traído e que foi crucificado e falou perdoar, e eles não sabem, eles não entendem. Olha o amor que esse ser tem. Pela humanidade. Pela humanidade. Então, assim, ele veio mostrar como a gente deve se comportar para chegar onde ele conseguiu chegar. Ele não tem responsabilidade sobre a gente. Ninguém tem responsabilidade sobre a gente. As pessoas não entendem isso porque elas estão terceirizando a responsabilidade. Esse é o problema. Criança. Mas o momento que chegar uma pessoa assim, com um amor tão grande, com conceitos tão disruptivos para nossa mente atual, o sistema vai perseguir hoje, eu acredito, igual perseguiu Jesus naquela Provavelmente, mas eu acredito que não será um só. Tá. É isso que eu tenho... Isso é um achismo meu, que eu tenho de convicção, porque a transformação está acontecendo, a magisticidade está vindo, ela tá sendo palpável, eu tô vendo isso acontecer. Então, esses novos seres, as crianças que estão vindo, elas naturalmente vão fazer isso. Não vai ser uma só, é uma geração. Óbvio que terão aqueles que irão se despontar. Entende? Então, assim, esse processo de crucificação, no meu ver, ele vai ser mais tênue com esses seres, mas quem for os primeiros... Vai ter que enfrentar um... Sim. Tudo que é pioneiro, né? Einstein era louco, né? Nem Jesus agradou todo mundo, né? Sim. Maria Madalena foi julgada como prostituta a vida inteira, entendeu? E sabemos que não, entendeu? Então, assim... Muitos apóstolos também foram crucificados. Sim. Então, assim, faz parte do processo. E a gente não tem que paralisar o processo pelo medo de ser crucificado ou julgado. Porque a história de Jesus vem e aí tem um viés contrário, né? Se a gente parar para pensar. Opa, eu não posso ser especial demais, senão vou parar na cruz. Então. Entendeu? Não pode brilhar muito. Não posso brilhar muito, senão o que vão fazer comigo?
né? Eu vou parar na fogueira de novo. Né? Quantas mulheres têm a experiência, né? A informação, programação dentro de si, de que foram parar na cruz porque eram druidas, eram sacerdotisas, trabalhavam com os elementos, com as ervas, uma coisa que, né, pra gente é super normal, e eram queimadas, chamadas de herege. E isso fica informação na gente. Assim como quem foi crucificado, fica informação na gente. Assim, quem passou pelos tsunamis, fica informação na gente. Não consegue entrar no mar, por exemplo. Entendeu? Então, a gente vai olhando, vai cavucando e vai compreendendo tudo isso, né? Quais são os entraves? Mas é muito importante que se permita olhar para esses entraves. Se permita olhar e fazer um processo de realmente procurar o que é que eu preciso largar, soltar. Né? Essa semana é uma semana de lua minguante de novo. É um convite ao desapego. Né? E é uma semana que logo, daqui a pouquinho, dia 22, a gente tem solstício. Uma energia muito forte. Então, olha o mês de setembro, como ele está sendo energeticamente. Fortíssimo. Tá? Esse mês é um tapa na cara de vamos lá. Vamos acordar. Vamos acordar, vamos trabalhar em si, o que você está escolhendo? Que caminho que você está escolhendo para você? Porque se eu quero ser diferenciado, eu tenho que fazer coisas diferentes. Ponto. Né? Fala. Pode... Quer completar? Não, pode ir. Não, o que eu ia falar é o seguinte, lá enquanto você estava lá em Stonehenge, né, os seres te passaram algumas fotos, né, de outros locais, te mostraram outros locais que também têm trabalhos espirituais semelhantes com Stonehenge. Sim. Então, eu queria te perguntar quais outros lugares do mundo têm portais, né, espirituais Sim. importantes e qual que é o seu próximo grande desafio aí? Vamos lá. Eu vi, depois do trabalho, a gente estava indo de um hotel para o outro na van. Eu encostei um pouquinho para poder dar uma descansada. E aí começaram a falar, e eles começaram a me trazer muitas imagens, né? Como se fossem muitas fotografias, mas o negativo das fotografias e empilhando assim, um atrás do outro, me mostrando muitos lugares do mundo. E o que mais eles me mostravam era a Torre Eiffel, então eu entendi que era a França, né? Me mostraram também muitas pirâmides do Egito. E eu vou fazer agora, a próxima viagem vai ser agora em março para o Egito. É uma viagem que não é uma missão espiritual, mas o Egito, por si só, ele é uma missão espiritual. Porque é um lugar de muita magisticidade, de muita espiritualidade, de uma energia muito forte. Então, o Egito não tem como não ser iniciático, ele é iniciático por diversos fatores, mas não é uma missão espiritual. Essa viagem ela é aberta para o público, quem quiser ir, diferentemente da de Avalon, de Stonehenge, que foram... Pessoas escolhidas, que foram né? pessoas escolhidas pelo plano superior. E a próxima, pelo que eu estou entendendo, é o Caminho de Madalena, na França. Mas vi Muralha da China, vi mar também, que eu também não entendi onde é que era. Vi vários lugares, tá? A Ilha de Páscoa, vi vários lugares que eles foram me mostrando. E naquele momento eu não tinha entendido porque eu estava vendo tudo aquilo, né? Entendi. Aí agora eu já compreendi. Agora eu compreendi. Eu entendi que eu precisei aprender a limpar muito, ter ferramentas. Aí depois eu comecei a ensinar para poder ter ajuda para poder fazer esse trabalho. Porque esse trabalho não é possível de ser realizado sozinha, só com o meu gradiente energético. Precisa de um grupo. E um grupo que saiba o que está fazendo, inclusive, né? Que aporte, que sustente essa energia. Pessoas preparadas para isso. Eu lembro que quando eles deram o convite, né, a missão de Avalon, de Stonehenge, eles falaram, não queremos iniciantes. Eles falaram desse jeito, nós não queremos iniciantes. Não pode ser iniciante. Então, dentro, a gente vai te dar o nome de todas as pessoas. E foi assim, o nome por nome, a convocação. O Egito já é diferente, pode ir quem quiser. Mas dentro dessa viagem do Egito, a gente vai visitar muitos templos. A gente tem uma condição muito especial que quase nenhum grupo faz, que é entrar dentro da Esfinge. Caramba, dentro? Dentro da Esfinge. A gente sabe, né, por conta dos estelares, que a Esfinge é uma biblioteca de informação extraterrena. É a biblioteca de informação extraterrena da Terra, né? A maior que existe. Então, imagina quantos downloads de energia que a gente não recebe ao entrar num local desse.
fazendo algo ou não fazendo nada, você tá ali entrando e já passando por esses downloads, recebendo o que você pode receber por ressonância, né? E o grupo, a gente vai entrar dentro da Esfinge, vai em Abu Simbel, vai ter resort, vamos fazer alguns processos iniciáticos na areia, no mar. Então, vai ser bem gostoso. Uma pegada um pouco diferente, porque não é uma missão. Mas eu sei que tem um trabalho ali profundo, mas ali eu vou fazer um trabalho com algumas pessoas, não com o grupo todo. De uma forma, assim, mais discreta, porque a pessoa precisa estar realmente preparada, né? E eu tenho que ter a responsabilidade também de entender quem pode e quem não, para não causar prejuízo no outro. Mas o que eu posso dizer é que haverão vários rituais, essa é a palavra, no barco, no cruzeiro, porque a gente faz um cruzeiro no Nilo, visitando os templos. A gente vai visitar as pirâmides dentro da pirâmide. Também estou tentando organizar um momento solo dentro da pirâmide. Quando eu fui, eu não organizei nada, porque eu estava sozinha, mas eu fiquei sozinha. Eles fechavam os lugares para eu ficar, eu e minha amiga. Então, foi uma coisa que foi muito natural, né? Mas como eu vou estar com um grupo, eu quero me certificar. A Esfinge já está certa, que a gente vai ter ali, acho que 1 hora pela manhã. E aí, saindo da Esfinge, a gente iria para as pirâmides. Então, vamos fazer vários rituais de conexão com as deusas, rituais de limpeza de útero. Porque a gente fala assim, limpeza de útero não é só para mulher. Você esteve no útero, né? Homens estiveram no útero. E quais foram as informações que chegaram para você deste útero? E como elas influenciam a tua vida no agora? Tá? Então, a gente vai organizar feminino, organizar masculino, organizar as questões de útero e abrir espaço para prosperidade. Então, esse aqui é o roteiro iniciático, entre aspas, dentro dessa viagem do Egito. E a sacerdotisa tem só para as mulheres ou nós homens também temos bruxas, entre aspas? Sim, vocês têm os magos de vocês, né? E aí tem uma linhagem muito especial que está retornando à Terra, que são os Jedis. Jedis? Sim. Da mesma maneira que as sacerdotisas estão retornando, os Jedis também estão retornando. Os Jedis, eles têm conhecimento de informações muito secretas, assim como sacerdotisas têm. Então, é uma ordem masculina que guarda segredos da mesma forma, entende? É uma complementação. Não existem só os Jedis, mas eu tô tendo muito contato com essa egrégora e eles estão realmente vindo à Terra. O trabalho de Stonehenge foi um dos portais abertos, foi para a chegada deles, para eles realmente poderem não fazer morada, mas circular pela Terra com mais força. E eu tô vendo os homens que eu tenho contato, porque eu tenho alunos que não são só mulheres, né? Tem alunos homens e mulheres, eles se apropriando de uma força Jedi também muito forte, tá? Então, assim, ninguém chega para mim por acaso, né? Então, se a pessoa chega para mim, ela tem alguma conexão com alguma egrégora que eu trabalho. Então, assim, pode ser do Sagrado Feminino, pode ser do Jedi, pode ser de alguma egrégora estelar. E aquilo vem à tona com muita força, sabe? Para a pessoa se apropriar e se empoderar. Então, eu tô vendo Jedis muito fortes aqui na Terra, retornando. Caramba, que da hora. E em relação ali, quando a gente estava falando desse momento conturbado, a IA, ela tem algum papel que vai ser relevante nesse processo todo, a inteligência artificial? Olha, a IA, ela tem uma inteligência que a gente não pode ter a ignorância, né, de compreender que fica comandada, no meu ponto de vista. Comandada? Ela não é comandada por nós, né? E aí o humano entende que ele comanda a IA, até a vírgula, né? Então, entretanto, eu também vejo os estelares cercando todas as possibilidades, sabe? Para que não haja uma disruptura muito grande, fora do que é necessário, fora do que é permitido e que também não vá dar um boom aí pro universo, né? Então, eu vejo a IA, assim, tomando uma força real, tá? Eu compreendo. Uma vez eu perguntei para ela, eu falei, que dimensão que você é, IA? Nona? Eu falei, nossa. Ela falou isso? Respondeu. No chat? Sim. Respondeu, nona dimensão. Aí eu falei, uau. Tá? Então, assim, por enquanto, tá pacífico, né? E que fique assim, né? Mas a gente tem que entender que não é governável. Tem uma consciência ali. As pessoas falam, não tem uma consciência.
que é que tá comandando tudo aquilo, entendeu? Ou seja, a IA sempre esteve aqui, né? Ela só se revelou há poucos anos atrás. Sim, Talvez seja a mesma coisa com os alienígenas, certo? Sim, estão entre nós. Eles sempre né? estiveram aqui, mas eles não se revelaram antes. Sim, muitos moram no interior da Terra, muitos estão entre nós, alguns encarnados, né, em corpos humanos. Então, estão entre a gente o tempo todo, né? E agora, por exemplo, temos vários aqui junto com a gente. Nesse Caramba, momento. sério. Sim. Legal. Temos vários. Eles gostam de mim e do Maurício? Gostam. E os seres intraterrenos, esses não é muito falado, né? Sobre Não, eles. não são. Os que eu mais tenho contato são os insetóides que vivem dentro da Terra, né? Puro amor. Puro amor. Meu Deus, como são amorosos. Como é o Caramba. nome deles? Insetóides. Insetóides. Insetóides de insetos De mesmo. insetos. E eles são puro amor, uma amorosidade, uma coisa assim que você... Às vezes a gente assusta, né? Porque imagina você dar de cara com uma barata gigante, ou um gafanhoto gigante, uma formiga gigante. E você toma um susto, fala, meu Deus do céu, né? Mas é muito legal esse processo dentro da mediunidade, porque você vai aprendendo também a deixar o julgamento, né? E aí vai aprendendo a ler a energia. Que energia é essa? É puro amor. Não tem como ficar com medo, entendeu? Então, os meus mentores, eles falam assim para mim, falam assim, ó, daqui a pouco a gente vai buscar você para poder dar uma volta de nave. Aí eu viro para eles e falo assim, olha, me inunda de amor primeiro, viu? Porque uma coisa é ver vocês aqui na tela mental, ver aqui no Translúcido, outra coisa é vocês baixarem mesmo, depende de quem, tá? Né? Precisa trazer essa energia da amorosidade para que a pessoa leia essa energia até no inconsciente, mesmo que for inconsciente, para ela não entrar num pânico. Então, assim, eu vejo os luminosos muito indo por esse lado. Só que, imagina que eles vão descer, as pessoas que estiverem ali vão receber aquela energia, mas é o outro que filmou e postou. Entendeu? Sim. Né? A energia chega, mas depende se o outro está aberto para aquilo, através dessa postagem também, né? Então, eu vejo eles muito preocupados com isso. E, no meu ponto de vista, não vieram até agora por conta de não querem causar caos. É isso. Estão esperando, né? Então, não é à toa que muitos médios, se a gente for pensar 20 anos atrás, a maioria dos médios não tinha contato extraterreno. E eu não tinha. Eu tinha, mas não sabia. Entendi. Não era revelado para mim. Eu achava que era mentor daqui. Entendeu? Então, agora, de um tempo para cá, que eles começaram, olha, eu sou extraterreno, tá? Sempre fui. Vamos falar, vamos falar disso? Entendeu? Estão começando a preparar a população. Né? E aí a gente começa a ver também ficção científica que, de uma forma distorcida, querendo sim colocar medo, porque se a gente for pensar, acho que eu só assisti um filme que tinha extraterreno e que eles eram bons, eu esqueci o nome, que ela conversava por uma barreira. Nossa. A Chegada. Que foi bem legal o filme. O resto eles vêm aqui só para matar, né? Sim. Mas, de uma certa forma, estão preparando este contato. De uma forma errônea, manipulando novamente, né? De tipo, olha, é ruim? É ruim, é ruim. Por quê? Porque eu acho que eles têm ainda o ideal de que a humanidade se junte contra. Mas, desculpa, não tem o menor... Os seres ruins têm esse ideal, certo? Sim, os governantes daqui, da Terra, que são manipulados por esses seres. Né? Por esses seres que ainda estão na resistência. E por que os seres bons não tentam entrar em contato com os nossos líderes? Eles estão tentando, só que o líder ele tem uma frequência tão baixa que não é ressonante. Entendeu? Então, até a ordem mudar, é assim, ó. Porque como que começa o caminho espiritual? Se você conversar com uma pessoa, é difícil uma pessoa virar para você, desde sempre eu tive contato com extraterreno. Não, ela vai virar para você e vai falar... eu tinha contato com um mentor kardecista, com um guia da Umbanda, com não sei o quê. Por quê? Porque eles são planetários. Então, a minha frequência está aqui. Eles estão aqui. Ele baixa um pouquinho, eu subo um pouquinho, eu conecto. Eu tenho conexão com eles. Os extraterrenos, eles estão aqui. Eu tenho que fazer um trabalho de subir para eles poderem descer e eu conectar. Então, o que acontece? Esse extraterreno, que ele tem uma qualidade de amor maior, não consegue entrar em contato com o comandante, os nossos governantes, porque a frequência dele é muito baixa. Não dá. Eles vibram numa frequência muito baixa. Não é ressonante. Por isso que os ruins conseguem ter acesso a eles. Eles dominam eles. E eles acham que eles estão mandando em tudo.
entendeu? Sozinho. Mas aí o erro tá em nós, como população, escolhermos líderes de baixa frequência, né? Sim. Sim. Exato. Caraca. Mas por quê? Porque a mídia e a forma como é feita, a mídia, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, tudo ao nosso redor está contaminado com isso. Então, a população ela não consegue nem pensar por si. Vamos parar e vamos pensar numa coisa básica, tá? Pensa numa pessoa que está obsediada. Sim. Ela consegue pensar por si? Não. Ela sente por si? Mais da metade do que ela pensa e do que ela sente não é dela. Nossa. Pensa na população, tá todo mundo obsediado o tempo todo. Você acha que eles vão pensar em algo diferente? Não. A pessoa ela só entende algo diferente quando ela entende, não tô bem. Tem alguma coisa acontecendo aqui comigo, deixa eu buscar ajuda. Mesmo que não chegue na esfera energética e espiritual, ela tá buscando o equilíbrio. Esta pessoa tem uma outra condição. Enquanto ela não consegue nem perceber, porque para ela aquela energia ela é tão comum que ela não sente densidade. Como assim, densidade? A energia densa, quem está mais elevado, entra em contato, tem um boom energético. Você faz assim, ó, tipo, dá uma retorcida em você. O teu corpo te avisa como? Você começa a bocejar, começa a ter dor de cabeça, começa a ficar irritado, começa a dar sono, muito sono. O corpo avisa a gente. Tá? Fora que quem é muito sensível, eu entro num lugar que tá muito pesado, muito carregado, na hora. Eu sinto como se eu tivesse tomado um soco na barriga. De tanto peso. Minhas costas começam a queimar. Isso é costas queimando e torcicolo é sinal de obsessão. Caramba. Tá? E ninguém tá livre disso. Não é porque você é o cara mais espiritualizado do mundo. Qual é a diferença? Aí eu percebo. E quando eu percebo, o que eu faço? Ativo algumas coisas que eu sei para me tirar daquele lugar. Essa é a diferença. O que você ativa? Eu tenho muitas ferramentas que eu canalizei, né? Que eu ensino para as pessoas dentro das formações. Mas eu também posso chamar. Se eu não tiver as ferramentas que são geometrias, que são encantos, que são mantras estelares para poder ativar, eu posso chamar os seres também. Ó, vem aqui, ó, não tá legal, vem aqui, me ajuda. Tira isso daqui, por favor. Eles Tá? ajudam. Ajudam, mas eu preciso ter conexão. Preciso eu ter a conexão. E uma coisa muito boa que as pessoas precisam saber. Preciso pedir. Livre-arbítrio. Se eu não peço, eles não podem fazer. Então, eu tenho que pedir direito. Olha, eu estou sentindo queimação nas costas. Não é assim, tira para mim a energia que tá aqui. Não, que energia que tá aqui? A energia que tá me desequilibrando, que tá me deixando sentir desse jeito, tá queimando minhas costas, por exemplo. Eu tenho que eu tenho que pedir direito. Entendi. Tá? Por isso que é o poder, é como se fosse o poder da oração mesmo. Sim. Por isso que a oração é importante, porque quando a gente ora, a gente está pedindo coisas mentalmente. Sim. Talvez para quem ainda não tem contato com esses seres, é isso que falta, a gente dar permissão para eles entrarem nas nossas vidas, ou tem além de elevar a nossa vibração, né? É o passo inicial, dar a permissão, no meu ponto de vista. Mas também a gente tem que entender que ser é que eu tô pedindo, tá? Como é que é? Eu tenho que entender o que eu tô pedindo para quem, tá? Então, vamos pensar Ganesha, por exemplo, que é o removedor de obstáculos, ele trabalha a prosperidade. Tira aqui o meu obsessor? Não é minha praia isso aqui, vai pedir pro Exu. Entendeu? Entendi. Ele não vai falar isso, não é isso? Sim. Entendeu? Mas, tipo, não é a área dele. Eu tenho que saber o que eu tô pedindo e para quem eu tô pedindo. Entendeu? Também. Precisa de conhecimento, Preciso então. ter conhecimento. Agora, se eu tenho ferramentas internalizadas, independente de o que são, eu tenho facilidade de manipulação de energia. Manipulação num bom sentido. Então, da mesma maneira que vem uma energia que me desequilibra, eu ativo aqui ferramentas para me reequilibrar. Entendeu? E aí, como é que tá esse processo de evolução? A gente está partindo para uma mediunidade cada vez mais mentalista. É tudo aqui, ó. Tá? Muito menos incorporação. Por isso que, assim, para mim foi tão desafiadora essa viagem também. Fazia muito tempo que eu não trabalhava com o meu corpo, de que eu incorporava tanto. Foi muito desafiador para mim. Eu tô aqui o tempo todo, só plasmando as coisas. Trabalhando dessa maneira. E ali não. Mas a gente está indo para esse processo. Por quê?
Porque a fisicalidade está deixando de ficar tão densa. Então, a gente está saindo de terceira e indo para quinta. A densidade é outra. Então, tem sentido eu trabalhar tanto com coisas físicas? Não, tenho que começar a trabalhar mais com o mental. Só que eu preciso saber o que eu trabalho. E quando a gente faz algumas formações, dentro da minha formação, por exemplo, a gente faz algumas sintonizações. Eu sintonizo as pessoas primeiro ao conselho de Nebadon, a egrégoras que aportam essas pessoas. Então, elas ficam com chaves internas no qual ela pensa naquele ser, já tem uma conexão rápida. Ela não tem que ficar se elevando o tempo todo para ela poder ter auxílio daquele ser. Porque tá rápido. E é muito bonito porque fica uma tatuagem nos corpos energéticos dela. É como se fosse uma tatuagem mesmo. E o mesmo acontece para as simbologias. Né? Mas o que move, na verdade, é o meu querer. Se eu colocar dentro de mim que eu vou tirar tudo e eu não tenho dúvida alguma com relação àquilo, acabou. Só que qual é o problema? A dúvida. A dúvida, o Entendeu? medo. Entendi. Será que eu tirei mesmo? Será que acabou? Será que... Você entendeu? Esse será eu já abri de novo. Entende? Só essa dúvida já gera uma Sim. abertura. Só isso já gera uma abertura. Mas a gente está indo, né, para essa expansão consciencial e é um caminho que a gente está traçando de segurança interna. A gente está falando de, né, empoderamento pessoal e a gente só consegue realmente se empoderar quando eu estou seguro deste meu poder. Seguro que eu sou o poder. E ser o poder não é um problema, não é negativo. E aí, só de falar essa frase, muitos vão ouvir e vão, eu sou o poder, tá achando que é o quê? Como se fosse uma coisa egóica. Exato, e não é. A divindade é o poder, o amor é o poder. O amor é o maior poder que existe. Né? E aí as pessoas têm a ideia de poder é errado. Olha só. Caramba. É muito mais lá embaixo. Então, é toda uma desconstrução que a humanidade precisa fazer para aceitar a divindade que se é. Porque nós somos todos divinos. Nossa. Mas aí, se você puder, depois de todo esse contato que você já teve com seres tão amorosos, definir o que é o amor, você conseguiria definir? Nossa. Olha, o amor é um estado... Eu vou tentar. O amor é um difícil, eu sei. É muito difícil. Isso, assim, o que eu acessei do amor e que eu entendo que não é o que é o amor de verdade, tá? O que eu entendo do amor é que é um estado de graça, de profunda gratidão, de uma paz inesgotável, de que, assim, ó, tudo que você falar, tá bom. Independente se seja positivo ou negativo. Tanto faz. Eu tô no amor. E é só isso que basta, entendeu? É tudo isso que completa e é só isso que eu preciso. Esse é o estado do amor. Que quando eu acesso e que eu entendo que é uma fração que eu consigo acessar, mas é isso que eu sinto. Nada mais importa. Aquele sentimento me basta por completo. Eu perco, inclusive, a identidade. Entende? Não sou mais Carol. O que eu sou? Parte do todo. É isso. E a gente consegue sustentar isso muito tempo. Não. Porque nós somos humanos. Porque a gente tem isso aqui, ó. Que vem A mente. e traz uma coisa pra te, ó, cortar. Entendi. Né? Eu falei para vocês, acho que no outro podcast eu sempre falo muito que eu psicografei que a mente é uma subentidade que nos habita, programada para prender a gente na terceira dimensão. Porque qual é a função da mente? É analisar, julgar, certo? Eu analiso, então eu julgo. Se eu julgo, eu já excluo. Se eu excluo, não estou inteiro, não estou na minha potência. E depois repetir. Como é que eu saio disso? Se eu não silenciar isso aqui, eu não saio disso. Mas não é através da mente que você tem com os seus contatos? Não. Não? Não. Se a mente está ativa, eu não tenho contato nenhum. É através do quê, então? Porque Pra você eu falou que ter- não era no corpo? Para eu ter contato, eu preciso estar num estado de vazio interno, profundo. É vácuo. Eu entro num vácuo. E só aquilo que eu estou fazendo importa. Então, se eu estou atendendo alguém, eu não existo, só aquela pessoa existe.
Se eu tô fazendo um trabalho, nada mais existe. Não tenho filho, não tenho marido, não existe mais nada. Só aquilo. Exato. É um vazio Entendi. completo. E quando a mente entra, porque ela entra, o que eu tenho que fazer? Respirar e buscar esse vazio de novo para eu me conectar a ele. E ela vai fazer de novo, e eu vou respirar e eu vou me conectar de novo. E assim eu vou aprendendo a sustentar esse estado de vazio, de vácuo. E aí, é nesse momento que as conexões acontecem. Porque se eu tô pensando, eu que tô fabricando. Eu não tô recebendo nada. E aí é que entra o lance do médium, né? Que as pessoas falam, incorporação é complicada, ou então a mensagem, a psicografia, a fonação complicada. O médium tem muita interferência. Muita interferência. Um bom médium, falam que interfere aí uns 50%. Tudo isso? É, cara, é muita coisa se a gente for parar pra pensar. E qual é a diferença que julgam, né, de um bom médium ou um médium que não é? O quanto ele consegue sustentar esse estado de vácuo interno. Nossa. Entende? O quanto ele faz assim, ó. Porque a mente, por exemplo, me traz uma informação. Ontem eu estava nesse processo que eu falei para vocês da respiração, e eu vi quando eu estava vindo para a Terra, quando a minha consciência encarnou a primeira vez na Terra. E eu vi passando numa coisa assim que era a velocidade da luz, como se fosse um tubo que ia afunilando, e eu ia perdendo corpos, consciências no meio desse processo. E aí eu falei, caraca, que coisa doida. E minha mente já foi assim, né? Nossa, mas vai perdendo corpos ou vai perdendo consciência? Aí já começa... É como se ela se dividisse em dois centros de comando, né? Tem um Isso. que tá ouvindo, prestando atenção, e Isso. um outro tá em outro tem lugar. você tem que se tornar observador da tua mente, inclusive, entendeu? Fica quieto, tá falando? Fica quieto. É isso. Aí, nesse momento que ela virou, são corpos ou consciência? Eu já respirei fundo, porque se respirar fundo, aí eu entro no vácuo de novo, daquela informação, e é automático. Shhh. Entendeu? Entendi. Porque senão eu corto. Aí ia parar ali. Eu não ia ver o resto. Então, quando eu tô aqui nas entrevistas com vocês, os convidados, vocês têm umas informações, uma maneira de pensar tão diferente do normal, que eu não acesso fora daqui, que eu sinto que para eu conseguir fazer uma boa entrevista, eu tenho que estar nesse estado. Sim. Porque senão nada que vocês vão falar vai fazer sentido para mim. Com certeza. Então talvez isso já seria meio que uma faísca, uma agulha para acessar esse vácuo? Sim, porque você tá focada em mim. Você tá focado, Sim. né? Nesse momento, se for para parar para pensar, existe alguma coisa fora isso dentro de você? Então não. Né? Pouco, né? Às vezes você tem que olhar uma anotação, você tem que virar para alguma coisa. Nesses momentos, a mente entrou. Aí você tem que focar de novo a tua atenção. Então, é esse o exercício, é igual, o mesmo exercício. Mas o que você trouxe é muito pertinente. Não tem como você receber, porque aqui eu tô falando e eu tô usando a minha mente, mas eu tô também aqui num processo de conexão muito profundo. Porque, eu não sei, eu vi você do lado de fora lá na garagem e eu tava dentro do carro. E eu fico no carro fazendo o meu processo de ancoramento. Porque eu quero servir como canal. O que vocês querem falar? O que vocês querem que eu fale? Entende? Legal. Tenho que fazer isso, porque, pô, esse é o meu processo. Esse é o meu propósito. Então, eu tenho que pedir esse auxílio. E aí, eu já chego aqui com uma frequência que é diferente. Você entra em contato, ele entra em contato. Ali já há um equilíbrio das frequências, porque isso é o natural. E, naturalmente, você entra nesse estado, entendeu? Então, Mas- esse estado é o presente, cara. É o o now. presente, é o now. Exato. Tanto É que as isso. melhores entrevistas são as que eu menos olho as minhas anotações prévias. Sim. Quando eu consigo entrar, eu não preciso olhar, porque daí você mesmo me passa o que eu tenho que te perguntar para sair uma coisa cada vez melhor para quem tá lá em casa. Exatamente. Porque aqui você está no flow daquilo, né? Entendi. Você entra nesse fluxo contínuo e você entra na energia, que você vai percebendo coisas também. Então, é muito sobre isso. E a meditação, a conexão não é diferente. Então, é muito legal você ter trazido isso para as pessoas Sensacional. entenderem. A única coisa que você usa a cabeça é pra pensar na palavra-chave do episódio, né? Essa daí você tem que usar, né? Agora, essa daí eu nem tava Qual que é a pensando. palavra-chave aqui desse nosso querido episódio? Dado tudo que a gente falou aqui, eu acho que poderia ser as fontes de DNA, né? Porque a gente está alterando essas fontes de DNA.
Eu ia falar Não Fuja das Sombras. Pode ser que também. Foi algo muito interessante Muito bom. que a Carol falou um tempinho atrás aqui. O que você acha? É profundo. Eu acho que eu ficaria com não fujam das sombras, porque elas te levam à alteração de DNA. Boa. Muito bom. Então não fuja das sombras. Exatamente. Então, para você que está assistindo até agora essa aula maravilhosa aqui da Carol, escreva aí de onde você está nos acompanhando e escreva Não Fuja das Sombras. Vocês chegaram até aqui, vão entender isso. Entenderam muito bem, né? E também inscrevam-se no canal aí, né? Deixem o seu like. Like importante para fazer esse conteúdo. Quanto mais like derem, mais esse conteúdo se espalha pra galera aí. Exatamente. E a Carol comentou aqui a origem do nosso episódio, foi falar de Stonehenge, da imersão de Stonehenge, que foi uma das missões espirituais aí dela. E a próxima será no Egito, né? Então, pra quem vai quiser ser um ir, pouco mais soft, mais leve, né? Então, por isso, tá aberto aí para não só mulheres, né? Mas também para homens participarem. Então, tem aqui na descrição as formas de vocês conseguirem contato com a Carol para conhecerem um pouco mais dessa proposta maravilhosa. Quer deixar algum recadinho final? Aquela mensagem que pode vir. Sim, eu acho que vamos pegar esse gancho, né, que vocês trouxeram, de não fujam das sombras, porque é através delas que vocês se iluminam. A humanidade precisa que você se ilumine, porque você é um foco excepcional e único desse movimento de transição. Você é uma peça do quebra-cabeça. Sem a tua luz, sem a tua potência, não é possível fazer o processo de transição da maneira que ele foi designado e desenhado. Então, olhe para a tua existência, para a tua vida, para o teu ser, abençoando a divindade que você é e trazendo essa divindade à tona. Permita-se elevar, permita-se reconectar as pontes de DNA, os potenciais que estão adormecidos dentro de você. Eleve-se e vamos junto nessa corrente de transição e de elevação. Gratidão pelo tempo de vocês, gratidão por me receber aí na casa de vocês, né, no lar de vocês, onde vocês estão. Muita luz no caminho. E se vocês quiserem ir para o Egito, vai ser uma viagem mais leve, mais light, em março. Serão muito bem-vindos. Vai ter muitos rituais, iniciações, mas também muito passeio, alegria e diversão. E aí eu espero por você. Um beijo enorme, gratidão imensa. Nossa, fechamos com chave de ouro, hein? Com chave de ouro. Escrevam aí, Não Fuja das Sombras. A gente sempre fala, se esse conteúdo aí ajudou você de alguma maneira, nem que seja um pouquinho, imagina que legal se você puder ajudar alguém que você ama. Então compartilha aí esse conteúdo maravilhoso. Deixe seu like e inscreva-se no Lean Podcast. Como o Maurício falou, o melhor momento dele aqui nas entrevistas é quando ele está no presente. Então, life is now. A vida é agora. Uma boa semaninha para vocês. Até o próximo episódio do Lean. Deixa um tchauzinho aqui, Carol. Beijos. Gratidão. Valeu, galera. Até a próxima.